Vamos lá, gente. Muito boa noite. Aqui é Davi Montenegro. Nós estamos começando mais um workshop em gestão e negócios imobiliários, um evento realizado pela The Solution, com o apoio da Faculdade Unicorp, da TS Marketing e com nossos queridos professores e alunos, tanto do MBA em Negócios Imobiliários, quanto da pós em Direito Imobiliário e Notarial. Nosso objetivo é trazer um conhecimento, né, de alto nível, com profissionais renomados, atuantes no mercado imobiliário, de uma forma muito prática. Então, a gente sempre está trazendo esses eventos, né, todo mês a gente faz um workshop. Esse é um outro diferencial do nosso estudo, das nossas formações, né? Então, nós estamos abrindo a oitava turma, do MBA em Gestão de Negócios Imobiliários. Nós estamos em curso na sétima e estamos em curso também com a pós-graduação em Direito Imobiliário e Notarial. Nossas formações, além de um corpo docente de alto nível, todos são renomados, atuantes. Nós temos um foco muito prático, né? Tem alguns alunos aqui, daqui a pouquinho a gente vai abrir espaços, vamos falar, tanto do MBA quanto da pós. Mas esse workshop nós estamos abrindo o ano de 2024 e tem dois temas muito interessantes, tá? Né? Eu vou deixar o professor Marcos Gomes é um profissional altamente respeitado e qualificado, é um profissional hoje que do marketing digital, do marketing imobiliário, atende grandes contas como Viva Parque, Grupo Cirela, é professor do MBA, né? Inclusive vai ser o próximo módulo do MBA, né? Vai ser a disciplina de marketing imobiliário e marketing digital. Ele vai falar um pouquinho. E nós temos nosso querido Amadeu Mendonça, né? Um advogado, também um profissional do direito imobiliário. É, é, é um carinho muito grande. O pai dele, você já o conhece muito bem, o professor Frederico Mendonça, né, que é hoje um ícone na área de avaliação de imóveis, perícias judiciais. Está conosco desde a primeira turma do MBA. E nosso querido Amadeu Mendonça vai falar de administração imobiliária. Nós temos também aqui conosco vários alunos do MBA e vários alunos da pós, tá? E alguns alunos que vão entrar agora também, já sinalizaram para mim, professor, a gente está entrando agora nessa próxima turma. Então, sem mais delongas, como é que vai ser o nosso workshop? Vão ser 30 minutinhos de conteúdo, 10 minutinhos de perguntas e respostas. Depois a gente vai para o segundo tema, da mesma forma, conteúdo e pergunta de resposta. Depois a gente faz uma apresentação e um sorteio, né? Sorteio de 3 meia bolsas do MBA e 3 meia bolsas da pós-graduação. Tá bom? Nós vamos ter produtos novos lançados e vai ser uma alegria grande. Muito obrigado, gratidão a Deus, porque Deus que dá saúde, minha gratidão a Ele, por poder estar com saúde, estar aqui com vocês aprendendo. Gratidão aos nossos queridos professor Marcos, professor Amadeu Mendonça, por essa entrega de conteúdo tão de profissionais altamente respeitados, e a vocês, nossa audiência, por estarem aqui nos prestigiando. Sem mais delongas, professor Marcos, o senhor está com a palavra, estou lhe fazendo também co-host. Deixa eu fazer aqui, Marcos, para o senhor poder compartilhar o seu conteúdo. Os alunos que se matricularam via Simpla, tá? Vão ter direito a esse conteúdo, tá? E também um certificado de participação. Teve gente que não conseguiu, né, fazer pelo Simpla porque esgotaram. Se a gente fala, ó, vai esgotar, né, Silvio? Vai esgotar. Aí o pessoal não acreditou, aí esgotou-se, né? Então, o pessoal que não entrou, a gente, de uma forma gentil, também disponibilizamos o voucher aí a todos, mas só vai receber o certificado e o material quem se inscreveu pelo Simpla. Combinado? Fui claro? Sem mais delongas, vou passar a palavra ao nosso querido Marcos Gomes, que vai dar o seu recado. Professor, o senhor está com a palavra. Muito obrigado, mestre. Primeiramente, pessoal, uma boa noite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Antes da gente iniciar a apresentação formal, vamos conhecer um pouquinho. Eu vou pedir para todo mundo escrever aí
de qual cidade você é, se você é corretor autônomo, se é de imobiliária, se você trabalha em lançamento ou não. Rapidamente, em poucas palavras, você escreve ali, para eu entender qual é a diversidade de pessoas que a gente tem aqui, né? Eu gosto muito de entender para quê? Para direcionar a conversa. Então não adianta eu falar de um assunto que às vezes é só para corretor, e aqui às vezes tem muito mais imobiliária do que, né? É independente, claro, a imobiliária tem o corretor, é formada por ele, mas eu acho legal para a gente se conhecer um pouquinho. Mas enquanto vocês vão escrevendo aí, eu já vou compartilhar minha tela para a gente iniciar o nosso bate-papo, tá? Deixa eu só pegar aqui. Ok. Tá, vou compartilhar minha tela inteira. Agora tá, deixa eu trocar aqui. Deixa eu só ver se eu ocultar. Pessoal, se eu consigo ver vocês. Tá aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Então, né? Então, sim. Eu não estou acostumado muito a usar Zoom. Eu uso muito mais o Teams e o Meet. Acaba que a gente. O Zoom no início da pandemia a gente usou bastante, mas hoje em dia, assim, eu não estou nem vendo vocês aqui, acho que não está aparecendo, tá? Mas eu, enfim, eu vou. Se vocês tiverem Mestre, alguma está dúvida, aparecendo, viu? Está não, aparecendo. mas eu não vejo vocês, que eu estou só com uma tela, Não, é. aqui não tá. Mas assim, vocês fiquem à vontade, se tiver alguma dúvida, pode abrir o áudio, tá? E fazer a pergunta, que aqui é mais trocar uma ideia, tá? Mais um bate-papo. Meu nome é Marcos Gomes, eu sou estrategista na agência WaveMaker, sou cofundador do Notificalead, que é uma software house, é uma aplicação web, tá? E a gente é focado em marketing conversacional, dados e integração. Hoje a gente atende somente mercado imobiliário, né? O nosso foco maior, eles são incorporadoras imobiliárias, mas eu também atendo corretores. Eu comecei atendendo só corretores, mas hoje o nosso foco maior são contas aí de incorporadoras imobiliárias, como eu disse. A gente tem algumas certificações, a gente é parceiro oficial da Meta, TikTok, Google, né, da RD Station, as principais plataformas de marketing, a gente está sempre com eles, tá? Nessa jornada. Aqui tem alguns clientes que a gente atende, né? Alguns desses profissionais corretores, provavelmente vocês já ouviram falar ou já viram alguma coisa deles. São profissionais que a gente já atendeu, alguns a gente atende ainda, são nossos clientes. Essas empresas que vocês estão vendo aqui na parte central são empresas que nós ainda atendemos, tá? São nossos atuais clientes, né? Não é que a gente deu uma palestra, mas são pessoas, são empresas, na verdade, que a gente está no dia a dia gerando resultado, né? Então, são empresas aqui pequenas, médias e empresas, né, de capital aberto. Se você não entrega resultado com uma empresa dessa, você não consegue manter o teu trabalho lá. Então, a gente vem aprendendo e lutando para entregar resultado no dia a dia para eles. E o meu objetivo aqui na noite de hoje é compartilhar um pouquinho do que a gente vem fazendo com esses profissionais, com essas empresas, que tem dado certo, e apresentar para vocês algumas tendências de mercado, tá? Então, assim, pessoal, falando sobre popularidade, o WhatsApp hoje de mensageria, ele é o principal aplicativo. Existem outros, né? O próprio Messenger, Telegram, o Instagram, né? O Direct, mas o WhatsApp todo mundo tem, ele não tem discussão. E hoje, um brasileiro, ele fica em média, durante 30 dias, mais de 28 horas no WhatsApp, ou seja, olhando mensagem. Ele fica mais no WhatsApp do que no YouTube, por exemplo, mais no WhatsApp do que no Instagram. Se você olhar para a sua rotina do dia, a maior parte do tempo que você está no celular, você está no WhatsApp, ou falando com algum conhecido, algum parente, amigo, e principalmente com clientes, né? Fazendo prospecção. Então, o WhatsApp também é muito utilizado hoje para fins comerciais, né? Tudo isso que eu estou mostrando são pesquisas, tá? Embaixo tem as referências, Panorama Mobile, aqui é do We Are Social, tá? Então, todos são pesquisas desse ano, né? Então, do final do ano passado, desculpa, né? Viramos o ano. Então, são pesquisas do final do ano passado, né? Então, algumas do início do ano, outras já do segundo semestre. Então, assim, falando de conversacional, qual é a grande sacada do conversacional? Conversacional é conversa, né? O WhatsApp é um aplicativo de conversacional, de conversa. É uma forma de relacionamento instantâneo. Ou seja, as pessoas, quando te perguntam algo, ela quer resposta imediata. Hoje em dia, existe uma tendência muito grande das empresas acabarem, reduzirem e cada vez vem diminuindo, né, o resultado disso de formulários, por exemplo, em site, né? Então as pessoas não querem deixar um cadastro para 24 horas depois um vendedor entrar em contato. Isso está mudando, porque as pessoas, nós, queremos o quê como consumidor? Resposta na hora. E o seguinte, é na hora que eu quero como cliente, não que a empresa quer, que o outro quer. Então existe um empoderamento,
do cliente aqui, é um self-service. Eu quero uma resposta 2 horas da manhã da empresa, da imobiliária, da construtora. Eu quero que aquela imobiliária ou corretor, ele me dê a resposta às 2 horas da manhã. Ah, mas eu não descanso? Não, para isso existem mecanismos, ferramentas, tecnologias que você pode deixar ali atendendo esse profissional 24/7, né? Inclusive, isso é lei, né? Então, se eu não me engano, ano retrasado, foi promulgada a lei do saque, a nova lei do saque, e as empresas têm que ter, aí depois o doutor pode falar melhor, mas tem que ter um canal 24/7 para responder os clientes, tá? Então as empresas precisam se adaptar a isso. E no WhatsApp, hoje, no canal do Instagram ali, da Meta, né, que eu quero dizer, mais de 1 bilhão de pessoas por semana usam a plataforma conversacional entre as três do Facebook, né? Tem mais de 200 milhões de empresas hoje na Meta. E a conexão através do conversacional, ela tem que ser relevante, esperada e personalizada. Às vezes o profissional, o corretor, o que que ele faz? Alguém pede informação, ele descarrega 30 fotos, manda um monte de informação, ou seja, aquilo não é personalizado. Então, assim, isso não adianta, né, ficar fazendo spam, como se fazia antigamente com e-mail. Manda um e-mail, mala direta aí para todo mundo. Isso não funciona no conversacional, tá? Então, a palavra aqui é comunicação fluida, no momento que o cliente quer, no empoderamento dele, self-service. Lembrem sempre disso, tá? Conversacional funciona dessa forma. E aí, quando eu falo de WhatsApp, né? Vamos focar no WhatsApp aqui. WhatsApp, muita gente conhece o WhatsApp e utiliza, mas muitos conhecem. Existe uma família, conhecem somente o primeiro membro e às vezes o segundo, né? O primeiro e o segundo são bem conhecidos. O primeiro é aquele que surgiu, é um aplicativo que a gente usa com a família, né? O uso pessoal. Depois a Meta lançou o WhatsApp Business, que é aquele que tem um Bzinho. Esse você já pode botar catálogo, etiqueta, horário de funcionamento, mensagem de ausência, mensagem de boas-vindas. Isso é muito utilizado para pequenas empresas, às vezes para o corretor autônomo, isso serve bastante, ajuda bastante. Mas imobiliárias, incorporadoras, elas não, esse tipo de ferramenta não atende. Então, em 2019, a Meta, ela abriu e lançou uma nova plataforma, tá, de WhatsApp, que é o WhatsApp Business API. O que que é isso, Marcos? Ele é esse terceiro membro da família, o mais novinho, mas esse você provavelmente não conhece, a maioria das pessoas não conhece esse símbolo. Por que que elas não conhecem? Porque essa aplicação WhatsApp Business API, ela não roda num celular. Então não tem como você instalar no celular. Ela só roda no aplicativo. Provavelmente você já viu alguma propaganda falando assim: eu botei 5 vendedores num único número, você vai deixar todos os vendedores num número só, isso melhora a tua gestão, não sei o quê. Então tem várias plataformas que vendem esse tipo de propaganda, né? E aí como é que funciona? É esse tipo de plataforma. Se alguém tiver com o áudio aberto, eu vou pedir para fechar. Tá dando retorno aqui. Então, assim, a gente consegue fazer o quê? Através dessa plataforma, ela não roda no celular, ela roda num servidor. Então, é num sistema que a pessoa tem que ficar logada, tá? Num computador, digamos assim. Então, quando você vê, por exemplo, Itaú, Claro, né? Aqui eu botei o Zap Móvel, Zap Mais, aqui tem o da nossa empresa, o Wavemaker. Então, várias empresas que têm relevância no mercado, elas conseguem aquele serinho verde. Né? Do Instagram hoje você paga 55, tem lá um serinho azul, né? Aquilo não é para falar que você é muito importante. Aquilo valida que você é você. Então, isso daqui, a Meta está validando que você é você. Porém, aqui para o WhatsApp, só empresas que podem pedir essa verificação, que tem o WhatsApp Business API, e elas têm que ter relevância, tá? Então, eles não concedem para todo mundo. Mas todo mundo, todas as empresas podem usar o WhatsApp Business API. Não significa que todos vão ter o selim. Qual é a grande vantagem de você usar essa plataforma de maneira profissional? É que você pode, por exemplo, eu fiz uma pergunta, oi, você me respondeu, tudo, oi, de novo, eu falei, oi, tudo bem? Você, tudo bem. A tua resposta, eu posso pegar ela, botar numa caixinha e levar essa caixinha para onde eu quero. E o que significa onde eu quero? Eu posso levar para o CRM, eu posso levar para qualquer outra plataforma, posso levar para uma planilha. Então eu consigo carregar essas informações e organizar da forma que eu quiser, tá? Então eu vou mostrar um caso aqui que a gente tem, caso real, um simulador bancário, tá? Que o cliente, um self-service, onde o cliente entra no WhatsApp, faz o simulador caixa dele, vai lá, faz a simulação, o resultado da simulação fala, você vai financiar um imóvel 350 mil, você vai ter tanto de subsídio, a taxa de juros é essa daqui. Ou seja, por que que a gente consegue fazer isso? Porque a gente vai pegando as caixinhas, quanto você ganha? Tem independente? Tem fundo de garantia? Tem não sei o que? A gente faz todas aquelas perguntas para um simulador caixa, Minha Casa Minha Vida, pega essas informações, guarda na caixinha, faz uma conta, claro, aí joga no simulador, o simulador devolve a resposta e a gente apresenta para o cliente. Isso só é possível através dessa nova plataforma, WhatsApp Business API, tá?
Em março do ano passado, eu tive no Meta Summit, que foi um evento fechado aí só para contas enterprise, né? Onde eles convidam as empresas para poder mostrar tendências e qual o momento. E lá, o Guilherme Horn, ele é o head de WhatsApp Latam, ele falou o seguinte: a nova era do engajamento do cliente é agora. E aí ele fala o seguinte: o que que ele trouxe ali? Eu vou trazer essa outra imagem. Antigamente, vamos pensar de relacionamento e de venda, né? Antigamente era o face a face, né? Era o cafezinho, você precisava fazer o PAP, o porta a porta. Isso funciona? Funciona. Não como antigamente, mas ainda funciona e funciona muito. Então, depois foi o quê? Vamos fazer operação de telemarketing. Telemarketing e e-mail marketing. Então, lembra, a gente fica fazendo ligação. Várias empresas ainda é isso. Toma uma lista free e fica fazendo ligação. Ainda estão lá. Funciona? Sim, não como antigamente. Depois, todo mundo tem que ter um site. Corretor autônomo, imobiliário, todo mundo tem que ter um site. Depois, não, agora todo mundo tem que ter um aplicativo, porque é smartphone, aí corrida para todos fazerem aplicativo. E a Meta falou o seguinte: nós não vivemos o momento do metaverso ainda. Isso são palavras da Meta, tá? Aqui, ó. A imagem é a mesma imagem que está aqui, só que ali é do evento nos Estados Unidos e aqui é do evento no Brasil. Olha lá, o metaverso é o último. O momento atual, segundo a Meta, é o momento da mensageria. Mas, Marcos, se fala muito de metaverso, não sei o quê, pá, tem até aqui o pessoal, né, o Silvio da XP, eu sou fã da XP, porém, a XP ela é um metaverso, sim, mas ela é um metaverso fechado. Por exemplo, o que que é um metaverso fechado que existe no mercado hoje? O Roblox, né? As crianças jogam e tudo mais. Ah, comprei um terreno no metaverso. É num game, digamos assim, fechado. O metaverso, como o pessoal vê para futuro, ele é intercambiável. Eu posso pegar aquela propriedade que eu tenho no metaverso do Roblox 1 e levar para o Roblox 2. Entende? Então, assim, a XP tem um universo dela, eu posso sair com o mesmo avatar da XP, entrar no universo lá da Remax, por exemplo, no metaverso da Remax. Isso seria possível se eu deixei de ser corretor na XP e for corretor na Remax, por exemplo. Eu levar o mesmo avatar com toda a minha bagagem para lá. Isso hoje não é possível, tá? Então, porque são metaversos diferentes, ou seja, são games diferentes. Então, isso é futuro. O presente hoje, ele é mensageria, ele é o WhatsApp. E o WhatsApp, ele está tendendo a se tornar o quê? Um super app, tá? Então, você faz pagamento, você faz ligação, você manda imagem, você manda áudio, você faz muita coisa ali dentro. Cada vez mais o WhatsApp, ele está incorporando coisas nele, tá? Hoje você pode procurar uma empresa, igual você faz no Google Maps, dentro do WhatsApp. Vários WhatsApp já tem essa função liberada, e aos poucos eles estão liberando cada vez mais funções. Nesse mesmo evento, tá? Esse daqui já é o Conrado Leister, é o diretor-geral Meta Brasil, ou seja, é o 01 aqui do Brasil, presidente Brasil, e ele falou o seguinte, ó, nesse slide fala, 75% dos brasileiros, tá? Eles estão dispostos, vamos lá, eles estão dispostos a conversar com uma empresa no WhatsApp. Gente, se a gente olhar no nosso dia a dia, a maior parte do tempo a gente está falando com o cliente no WhatsApp, não em ligação, né? Não no cafezinho, não no e-mail, né? Então, assim, não no aplicativo, não no site, mas sim no WhatsApp. Então, a gente está falando o tempo todo com o cliente. E 40% das pessoas que já fazem campanha na Meta já fazem campanha direto para clique do WhatsApp. Muitos já fazem, o corretor, às vezes, imagina o corretor, uma operação pequena, ele faz já isso, ele recebe no próprio WhatsApp dele, no celular, e dá muito certo. Agora, empresas com 200 corretores, com 20 corretores, vamos botar assim, com 10 corretores, isso é inviável, porque alguém vai ter que receber no celular, cadastrar no CRM para distribuir. Então, isso torna a operação ineficiente. Você volta da mesma forma de a pessoa demorar um tempo gigante para ter retorno, tá? Mas isso daqui é uma tendência. Então, campanha de formulário funciona? Funciona, funciona muito, porém não como antigamente. Agora, a tendência é campanha de clique para o WhatsApp direto. Tá? E como você melhora a eficiência disso? Quando eu falo da família do WhatsApp, aquele terceiro membro, você precisa entender que existem três tipos de mensagem. Vamos lá. A empresa chama o cliente, ou seja, eu fui lá como empresa, chamei você. Oi, oi, João, tudo bem? Pô, estou aqui porque você pediu informação sobre um imóvel nosso. Tá, esse é o ativo, é uma chamada ativa. Você tem uma outra chamada que é o seguinte: o cliente chamando a empresa. Ou empresa, queria saber alguma informação de algum imóvel. Então, esse é o receptivo. E existe esse terceiro tipo de mensagem que é o seguinte: o receptivo de campanha de clique para o WhatsApp. CTWA é clique to WhatsApp. Tá? Então, assim, por que que mostrei esse terceiro tipo? Não é a mesma coisa? A pessoa vai começar com uma mensagem igual? Sim. Porém, a Meta, ela cobra tanto no ativo, para você chamar o cliente, ela te cobra um valor. Para o cliente te chamar, ela te cobra um valor para você poder conversar com ele. Porém, quando o cliente vem de uma campanha,
e começa uma conversa no WhatsApp com você, ele não te cobra o WhatsApp. Então, uma coisa que é muito interessante para as empresas é migrar, por isso que elas estão migrando de 40%, como mostrou ali, para campanhas de WhatsApp. Por quê? Porque mesmo no API é de graça o WhatsApp, né? Ele se torna de graça, né? A Meta não cobra, quem cobra depois é a plataforma para fazer o bot. Mas você tem esses três tipos aqui. Por exemplo, a pessoa vai lá na Meta, tem um anúncio, ela vai clicar, enviar uma mensagem. E aí cai no WhatsApp, como eu estou mostrando aqui, e você tem algum bot que vai interagir. Muita gente tem resistência a bot, tá? Mas o bot, ele funciona, porém, as pessoas não sabem montar um bot, tá? Como eu falei, eu tenho hoje uma taxa de mais de 70% de conclusão de um bot simulador, tá? Que tem 8 perguntas. Pô, imagina a pessoa responder 8 perguntas, e não é só de clique, não, tá? Tem coisa que ela tem que digitar. Ou seja, 8 perguntas e a taxa de conclusão desse bot é mais de 70%, gente. E por quê? Porque ele é um bot bem pensado, fluxo interativo, né? E isso dá resultado. Esses dados que vocês estão vendo aqui, 5 vezes mais de conversão, 82% lead mais barato, isso tudo são dados que a Meta trouxe, tá? Nesse evento ali, eu concluí aqui, trouxe para vocês. Mas a Click to WhatsApp é isso. Isso aqui é dessa mesma pesquisa, Panorama de Vendas, isso aqui é de agosto do ano passado. Ele mostra o seguinte, uma tendência, tá? Ou seja, pouca empresa fazia bot e hoje em dia o ecossistema de bot, tudo é robotizado, tá? E com a entrada da IA, então, a coisa explodiu. Hoje tudo é IA e para você usar uma IA, tu vai usar IA onde? Basicamente, para o vendedor, né? Pensando em venda, num bot, tá? Então, e a maioria dos bots, as pessoas não gostam do bot porque ele é burro, né, digamos assim. Então, hoje, por incrível que pareça, a maioria dos bots, tá, mais de 60% dos bots, aqui 62%, eles já são bots híbridos. Os bots que nós trabalhamos aqui na empresa são bots híbridos. O que que é isso? Eu faço algumas perguntas engessadas com botões e depois eu deixo o cliente me fazer pergunta aberta. Então, ele trabalha dos dois, ou vice-versa. Ou seja, e o cliente, quando ele faz uma pergunta aberta, uma inteligência artificial treinada para aquela empresa vai dar uma resposta para esse cliente, tá? Então, hoje a maioria dos bots já são dessa forma, só que muita gente ainda acha que os bots são aqui. Só 19% dos bots hoje são só esse clique de botão meio da antiga, né? A maioria já não é mais assim há um bom tempo, tá? Qual é a vantagem de ter um chatbot, pessoal? Disponibilidade 24 horas por dia, atendimento imediato, integração com o sistema. Você pode escalar isso, você pode analisar os dados, entender o que é mais as pessoas perguntam, tá? E você ter o atendimento omnichannel, tá? Agora, o que que é importante? Bot, ele não substitui o atendimento humano, ele vai ajudá-los, tá? Então a gente precisa ter um bot para assessorar as empresas ali a melhorar o quê? É a eficiência da jornada, tá? E aqui tem uma pesquisa da Velocify que mostra o seguinte: isso aqui é clássico, né? Então, se você atender o lead no primeiro minuto que ele pede informação, tua chance de evoluir com ele é de quase 400%. E aí, com o tempo vai passando, a tua chance de sucesso com ele vai diminuindo. Ainda mais se o teu mercado, hoje aqui eu estou na imobiliária, em Balneário Camboriú, e aqui na imobiliária, a gente, é o seguinte, se não atender o lead em até 3 minutos. Seguinte, o lead já converteu na outra imobiliária, porque tem aqui em Balneário Camboriú, tem mais de 4.000 corretores num pedaço de, sei lá, de 20 quilômetros, entendeu? De 20 não, de 20 quilômetros quadrados, né? Porque Balneário ponta a ponta, acho que tem 5 quilômetros. Então, assim, é muito corretor, tá? Então, a gente precisa ser rápido. Então, velocidade. Aí eu trouxe aqui agora, quais são os casos de uso que tem hoje para WhatsApp, API, né, com chatbot ou sem chatbot? Um deles é um sistema de notificação. Isso aqui é um exemplo. Por exemplo, isso aqui foi um lead que chegou do OLX, e aí um sistema de notificação aqui nosso da WaveMaker, que é o Notifica Lead, ele mandou lá, ó, chega aqui o contato do OLX, dados do contato, pá, mandou, falou qual foi o imóvel, se é aluguel ou venda, né, o código do imóvel e a mensagem que o cliente mandou. Tá? Esse é um caso de uso. Então, caso um, notificação. Caso 2, tá? Você pode fazer perguntas, sistema de pré-venda. Então, nesse caso aqui, ó, me chama a Duda, vou te ajudar a fazer uma simulação. Posso te chamar de Marcos? Sim ou não? Ou seja, aquela resposta, sim ou não, guardei numa caixinha. Aí depois eu fiz outra pergunta. Há quanto tempo você está procurando imóvel? Já guardei em outra caixinha. Isso tudo eu posso pegar essas caixinhas depois e entender. A maioria dos clientes que eu estou gerando, eles estão procurando imóvel já tem mais de um ano. Ou seja, são pessoas que estão calejadas. Então, já passaram por muita coisa. Ah, não, o pessoal está começando agora na jornada, tá? E uma coisa que vou fazer um disclaimer que é muito importante. Muita gente acha que bot só serve para popular.
negativo, tá? Eu faço bot aqui, como eu falei, da Cirela. Quem conhece Cirela, cara, é luxo, 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 né? Aqui em Balneário Camboriú também eu faço bot aqui. A gente está falando de imóveis de 5, 6, 7 milhões de reais. E as pessoas respondem os bots. Agora, tem que saber fazer as perguntas certas, né? Eu não vou perguntar a renda para alguém que compra um imóvel de 5 milhões. Então, uma pessoa que compra um imóvel de 5 milhões, ela tem que ganhar no mínimo aqui por baixo os 250 mil. E uma pessoa que ganha 250 mil, ela não vai falar isso para um bot. Tá? Então, assim, a gente precisa ser inteligente e fazer a melhor matemática possível ali de perguntas, né? Um outro caso aqui também de SDR é quando você tem mais de 3 opções num botão, você abre assim, qual faixa de renda, tá? Qual a faixa de valor do imóvel que você quer, ó. Aí aqui, quando são mais de 3, ele abre uma lista. Então você tem várias opções aqui. Um outro formato que é muito comum, digite 1 para comercial, digite 2 para financeiro, digite 3 para não sei o quê, né? É a URA, a famosa URA aí, chatbot, digite 8, 9 para falar com um atendimento, né? Então no chatbot também existe isso e é muito utilizado, tá? Esse aqui é um outro caso, a gente pode usar também transcrição de áudio. Então tem muito cliente que não fica escrevendo, às vezes, ainda mais se o texto for grande, né? Ele vai pegar e vai mandar um áudio para você. Então, você pode pegar aquele áudio, isso não é feito direto, tudo esse sistema aqui de WhatsApp que eu estou mostrando é um sistema, na verdade, é um software que a gente acopla com o WhatsApp API e a gente pode transcrever o áudio, né? Ou seja, é o princípio da Alexa que eu digo, né? O que que ativa a Alexa? É o nome dela. Depois ela fica ouvindo o que você fala, transcreve isso para texto e vai para dentro de um banco de dados dela e faz a pesquisa e te devolve o que você quer, né? Então, assim, é o mesmo princípio. Aqui, ó, transcrevi um áudio, ó, estou no Conecta Imóvel, 10ª edição, testando a transcrição de áudio, não sei o quê. Eu botei aqui que isso aqui foi a minha palestra do Conecta Imóvel do ano passado. Aqui, ó, 79% das empresas não integram o WhatsApp com CRM. Gente, isso gera muita ineficiência, tá? Porque você tem um WhatsApp, aí o teu CRM das empresas estão desatualizado. Mas por quê? Aí o gestor vai falar com o vendedor, ou você mesmo, né? Você fala com o cliente, mas você não pega aquela informação e leva para o CRM. Ah, mas eu sou sozinho. Cara, ok, então você ali ainda tem a gestão que tá, o teu celular, o teu WhatsApp é quase que um CRM. Mas se você tiver, você e mais um, já acabou a gestão, tá? A informação fica concentrada num único aparelho, né? Num único WhatsApp. Então isso é muito ruim. Por que que eu falei das caixinhas? Porque toda informação eu guardo numa caixinha e levo para uma ferramenta de mate. Nesse caso aqui é um print do RD Station, tá? Então, eu fiz as perguntas no bot, quanto tempo você procura, quanto você pretende investir, qual é a tua renda mensal, aí depois aqui eu mandei para o CRM e aqui eu registrei qual era o corretor que foi para atendimento. No caso, eu fiz 3 perguntas aqui, mas tudo ficou guardado em caixinha, tá? Para quê? Amanhã eu vou fazer um lançamento imobiliário, eu vou falar assim, ó, RD, filtra aí só quem ganha acima de 10 mil reais, que é o público certo para esse produto. Ou filtra aí quem já está procurando imóvel há mais de 6 meses, há mais de um ano, porque essa galera já está calejada. E entrou uma barbada aqui agora, uma galinha morta, eu quero passar para eles. Então, tudo isso é interessante, tá? É, Toda essa parte de dados, como eu falei, guarda em caixinhas, isso permite com que eu faça o quê? Monte um BI, um dashboard customizado e apresente para o cliente. Isso aqui é um exemplo, tá? De um BI que tem aqui, ó, faixa de renda, né? Que o pessoal respondeu no bot, se tem fundo, isso aqui é de um BI Minha Casa Minha Vida, mas tem de tudo, tá? Mas o importante é que você tenha uma gestão de dados aqui. Nada é achismo, tudo é dado. Agora, eu fiz uma pergunta para o GPT, falei assim, qual o uso mais comum de uso de IA, né, numa operação de uma empresa. Olha o terceiro item que ele falou aqui, que é o mais interessante, né? Atendimento ao cliente e chatbot. Né? O primeiro e o segundo ali você vai ver design assistido por IA, são essas imagens que o pessoal fica tudo fazendo aí, né? Geração de conteúdo, o pessoal que faz blog e tal, hoje em dia tudo é isso, né? Chega lá no ChatGPT, ele te ajuda. E o terceiro é chatbot, atendimento ao cliente. Você precisa botar uma IA o tempo todo ali disponível para tirar dúvida do cliente, tá? Então, aqui um caso real, tá? De chatbot com IA generativa acoplado. Eu vou mostrar um aqui para vocês daqui a pouco, um outro, tá? Aqui, ó, em que eu posso ajudar? Gostaria de informação do trabalho aqui da Wavemaker. A Wavemaker é uma agência assim, sim, 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 lá, lá. E aí depois eu falei assim, me ajuda a fazer um bolo de chocolate? O que que ela fez? Adoraria. Mas eu não estou treinada para isso. Ou seja, essas respostas não foram programadas. Isso aqui é uma IA generativa, é o GPT mesmo, orientado, treinado, um assistente da empresa para tirar as dúvidas das pessoas que entram em contato conosco, tá? Aqui eu mostrei, ó. Se precisar, como eu falei do bolo, se precisar de ajuda com a receita, eu posso te indicar um site, mas meu conhecimento está na área de marketing. Então, uma IA ela permite isso, ou seja,
Eu estou empoderado porque eu estou falando com a IA a qualquer hora. Aqui era 8 horas da noite, mas eu posso falar com ela a qualquer hora, tá? Agora, o cuidado que a gente precisa entender é, o seguinte: uma inteligência artificial não é o mestre dos magos, que ele vai resolver tudo, tá? Porque tudo hoje em dia é uma IA. E muitas empresas estão com aquele, né, FOMO, o famoso medo de perder a onda. Cara, nem todo mundo está preparado para trabalhar com IA ainda, tá? Todo mundo vai trabalhar com IA, hoje ou no futuro, mas muitas empresas ainda não estão preparadas, tá? Não é porque todo mundo está botando IA que você tem que botar também. Não é assim, tá? Mas as pessoas ou vão migrar agora, algumas, ou vão migrar no futuro. Isso é irreversível, tá? É como o mobile. Lembra lá do Nokia? Eu gosto do Nokia. Lançou o iPhone. Não, meu Nokia aqui dura a bateria a semana toda. Eu carrego uma vez por semana. Esse negócio de smartphone aí tem que carregar a bateria todo dia. Isso em 2007 era assim. Ninguém queria pegar um smartphone porque todo dia tinha que carregar. Hoje em dia, sim, não existe mais o Nokia, né? Então, todo mundo tem smartphone. Não tem volta, tá? A parte da IA. E aqui tem, isso aqui fala como pequenas e médias empresas vão se adaptar, como elas vão se manter, vão usar a IA, né? Ou seja, elas precisam construir uma cultura da adaptabilidade, tá? Ou seja, e para isso elas precisam evitar o foco estreito, tá? De curto prazo. A adaptação, ela pressupõe insistência, resiliência, porque não é fácil, tá? Não é a IA às vezes dá viajada, é assim, ainda tudo acontece com IA, né? Tudo é muito recente, tem um ano agora que abriu para o mercado, tá? Isso já existe há muito tempo, mas o mercado sabe agora. Existe algumas aqui, ó, tem ChatGPT, tem Bard, tem... Cara, mas vão existir milhares depois, tá? Já tem muito mais aí no mercado, mas essas aqui são as principais. Isso aqui é um artigo da Harvard Business Review, tá? Quem quiser ler, tem o link aqui depois. Isso aqui, professor, se você quiser compartilhar depois essa apresentação também, fica à vontade, tá, pessoal? Essa apresentação aqui, como eu falei, não tem problema, mas tem as referências ali para vocês é, buscarem se quiser. Boas práticas. Responda mais rápido um pedido de informação, tá? Sempre. Humanize seu atendimento. Uma boa mensagem de WhatsApp não necessariamente é um pedido de compra ou venda. Quando a pessoa te chama, ela quer conversar com você. Né? Quando ela vende uma campanha, ela quer saber mais. Ela não está pedindo uma visita. Você precisa construir isso. Evite spam, tá? Faça mensagens esperadas. E entenda qual o jogo que você quer jogar daqui para frente. O mercado está aí. O tabuleiro, ele é igual, de xadrez e de dama. O que vai diferenciar são as peças que estão em cima dele. Então, assim, somos nós, as pessoas que vão trabalhar com esse mercado, que vão conduzir o mercado, tá? Então, isso daqui é muito importante ficar claro. E a gente, às vezes, para começar algo, a gente quer, eu quero o carro, objetivo final, o cara compra a roda, começa a ajustar, não, eu quero gravar vídeo, por exemplo, o cara quer ir lá, primeiro eu vou comprar uma câmera top, vou comprar um iPhone 15, vou não sei o que, lá, e nunca começa a gravar. Não, cultura da adaptabilidade, primeiro o skate, depois vira patinete, depois a bike, até chegar onde você quer, faz com o que você tem agora, tá? Então, isso daqui é uma cultura que eu digo muito importante. Até aqui, pessoal, tá tudo bem? Eu só vou mostrar dois casos práticos aqui para vocês e a gente abre para a sessão de perguntas. Tá tranquilo? Ou eu estou falando sozinho? Tranquilo, tranquilo? Eita, Tá. ótimo. Então vamos lá. Eu vou continuar aqui. Deixa eu pegar meu WhatsApp aqui, ó. Esse aqui é o Notifica Lead, é um caso de uso, ó. Isso aqui são leads reais, tá? Que eu estou recebendo. Eu me botei de cópia. Isso aqui é de um cliente meu. Me botei de cópia para ver como é que tá o volume e fazer o acompanhamento. Então é lead aqui, ó. Medir 44, 44, 46, 42. É lead um atrás do outro, tá? Então esse aqui é um exemplo. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Provavelmente vocês que estiveram no último workshop comigo aqui, eu tinha uma colega que é diretora do Instituto Mulheres do Mobiliário, da Elisa Rosenthal, vocês devem conhecer do mercado, né? A gente fez o chatbot deles, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui, né? O chatbot do IME, ele tá com uma IA acoplada, tá? Então, deixa eu mandar um oi aqui, por exemplo. Olá, né? Posso mandar qualquer coisa aqui. Mandar um olá, vamos ver como é que ele vai respondeu lá Marcos. Agora, uma questão, uma curiosidade: como é que ele sabe que eu sou o Marcos? Porque todo mundo, quando eu mando um oi no WhatsApp, o WhatsApp nosso, ele tem um nome e um número. Então, às vezes, a pessoa coloca um emoji, um coraçãozinho. Olá, se eu botasse coraçãozinho, ia falar assim, olá, coraçãozinho. Entendeu? Esse nome aqui é o nome que está no meu WhatsApp, que eu coloquei lá de cadastro. Então, ele já sabe, chamou pelo nome. Eu vou botar aqui que eu quero conhecer a Mia, tá? Ou seja, isso aqui é aquele botão engessado, né? Ou seja, isso aqui é um bot híbrido. Ó, veja que no meu sistema que a gente já se falou antes. Ou seja, em que posso te ajudar? Porque realmente eu já passei lá e ele identifica. O que é, por exemplo,
o que é o IME. Eu vou falar de IME, porque é Instituto Mulheres do Imobiliário, ele vai entender, tá? Porque ele já está treinado para saber o que lá tem. E Instituto Mulheres do Imobiliário se chama IME. Vamos ver o que ele vai me responder aqui. Então, aqui ele está indo. O que está acontecendo nesse momento? Eu estou fazendo toda uma parte de integração com o assistente, tá? Com uma IA generativa, ele foi lá e me trouxe essa resposta. Ó, o IME é o Instituto Mulheres Imobiliárias, uma organização fundada, lá, grupo de mulheres, pá, 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 o tema, pá, pá, tá. Aí aqui, ele traz informação. Eu posso perguntar aqui, ó, quem, por exemplo, é a Elisa? Por exemplo, né? Porque a Elisa não é a presidente. Vamos ver se ele sabe quem é a Elisa. Eu só falei Elisa. Ele tem que trazer o Elisa no contexto do Mulheres do Imobiliário. Entende? Vamos ver se ele vai trazer aqui. Ele vai falando aqui, se eu perguntar para eles aqui, ó, aquele não, ó, não está dentro, aquele não conseguiu entender, viajou. Ó, Elisa Rosenthal. Rosenthal, você conhece? Vamos ver se ele entende agora, porque eu falei só Elisa, vamos ver se ele conhece a Elisa Rosenthal, que é o sobrenome dele, nome e sobrenome. Então, assim, aqui é onde eu vou interagindo, e aí, claro, a empresa pode definir, Marcos, dependendo da pergunta, aqui, ó, peço desculpa pela informação anterior. Sim, estou ciente da Elisa Rosenthal. É de fato a diretora, presidente, tá vendo? Aqui agora ele atentou. Ele fala, é colunista da revista HSM, Exame, blá, 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 palestrante voz feminina do Conecta Imóvel, papá. Peço desculpa pelo equívoco. Então, assim, aqui eu posso falar, ó, o que é o Amazonitas? Por exemplo, que é um clube lá dentro, acho que é um clube, né? Então tem alguma coisa lá dentro ali que é do Amazonitas, Rubi, eles têm um nome de pedra. Então ele vai lá e aqui eu posso ficar interagindo. Se eu parar de conversar, ele vai parar, tá? Então, mostrei para vocês aqui o seguinte: você tem um bot engessado com botões. Na sequência aqui, a pessoa falou que quer falar com uma IA, ele vai falar com a IA. Tá? Ah, quero me associar. Se eu falar que eu quero me associar, o que vai acontecer lá? É um clube exclusivo, não sei o quê. Se eu falar que quero me associar, vamos fazer. Aí vamos ver. Aí ele vai trazer aqui. Eu vou trazer um outro caso aqui enquanto esse responde, tá? Que é da Vivaz, é uma incorporadora de São Paulo, quem é de São Paulo conhece, do Grupo Cirela, né, uma das gigantes aí de São Paulo, tá? Então eu vou mandar um oi desse bot aqui. Esse bot aqui também tem IA, muito similar ao da Elisa em algumas coisas, tá vendo? Ó, ah, você gostaria de fazer uma simulação agora? Claro, esse aqui é um bot para simulação, tá? Não é um bot de atendimento que fica no site. Só cai nesse número quem vem de campanha, e aí a pessoa que vem de campanha, depois ela pode voltar aqui nesse número. Quando ela volta, já é simulação, tá? Se ela pode falar com o corretor, não, quero simular sozinho. Ou seja, um bot aqui de botões. Posso te chamar de Marcos? Não. Eu vou botar aqui. Pode me chamar de quê? Por exemplo, João. Vamos ver se ele vai trocar meu nome. Combinado, Marcos não trocou aqui. Beleza. Depois ele veio que viajou, mas era para isso. Combinado. Você deseja atualizar alguma informação? Sim, porque eu já passei pelo bot, ele tem minhas informações. Se eu não tivesse passado, ele ia perguntar todos os dados para a simulação. Eu só vou atualizar, por exemplo, aqui minha renda. Eu vou botar aqui R$ 2.500, por exemplo, 2.500, tá? Eu quis atualizar. Aí ele foi lá, beleza, ó, já estou com a tua simulação pronta, porque ele já tem meus dados. Deixa eu botar um e-mail aqui, @gmail.com. Ó, aqui, você tem capacidade de financiar aproximadamente 190 mil, taxa de juros de 5%, subsídio 21 mil. Aí aqui tem um disclaimer, né? Os resultados representam simulação, proposta, não sei o quê. Ou seja, não está falando que isso aí ele vai te dar, né? Depende de aprovação junto com a instituição bancária. Mas esse daqui é um exemplo, tá? E agora entra na mesma coisa, ó. Estou aqui para tirar dúvida. Faça sua pergunta. É uma IA aqui que está acoplada para tirar dúvida da incorporadora. Então a incorporadora pode ficar tirando dúvida do produto e não sei o quê. Então, assim, a gente faz tudo isso, ó, vamos ver aqui o que voltou do Mulheres Imobiliário. Aqui, ó, Amazonitas é assim, ó, esse aqui é o link, vai lá, se associa. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, esse bot eu estou planilhando aqui, mas eu vou compartilhar com vocês aqui rapidamente, só para vocês terem uma ideia. A gente faz, deixa eu só pegar aqui, peraí. Ó, tá, só para vocês terem uma ideia, a gente está rodando campanha no WhatsApp, no TikTok, né? Então a gente tem aqui, ó, algumas pessoas só para ocultar os dados dela, mas ó, basicamente a gente pergunta qual é a tua renda, quantos participantes, se tem independente, se tem fundo, se não tem, qual o valor do fundo, e a gente vem aqui, ó. Olha aqui quantas pessoas, deixa eu botar aqui, ó, de financiamento, vou botar aqui dizer até A. Olha o que acontece aqui, ó. A gente tem aqui, ó, 900 mil, 800 mil, 400 mil, quantas pessoas consegue? E aqui da onde ela veio, ó.
CTWA é da Meta, aqui é receptivo, mandou um oi e voltou, esse aqui veio de campanha do TikTok, e aqui eu sei. O que que eu faço com essas informações? Eu pego todas as daqui, estão guardadas em caixinhas, eu mando para o CRM do vendedor, o vendedor lá na empresa, quando ele recebe, ele sabe que ele vai pegar um cliente que pode financiar um imóvel de 304 mil. Então, se um de 304 mil, Minha Casa Minha Vida, é um, sei lá, um 2 quartos com suíte, ele já vai direcionar a conversa para um 2 quartos com suíte, porque ele sabe que essa pessoa ganha 6 mil reais. Entendeu? Então ele sabe que ganha seis, tem dois filhos, ou tem filho, não tem. E aí, ou seja, é um outro nível de atendimento. E é o cliente, como eu mostrei, ele veio para cá, só foi para o vendedor depois que ele passou aqui pela parte de simulação, tá? Mostrei dois casos reais aqui, mostrei outros lá, mas isso daqui está em implantação, está em operacional, né? Ou seja, uma incorporadora que vocês conhecem, vocês verem também aqui, ó, por exemplo, a Living, né? É aí de São Paulo também, aqui, ó. Aqui eu estou recebendo os leads que foram gerados, mas é um bot também que faz pergunta, que eu botei para eu receber os leads. Você também tem a própria Cirela, né? Então, a da Cirela eu implementei ainda a pesquisa CSAT, que eu pergunto para o cliente como foi o atendimento. E se o atendimento foi ruim, eu peço para mandar, eu falo assim, ó, não foi bem atendido. Então, eu consigo fazer o quê? Eu peço, se o cliente responder que não foi bem atendido, automaticamente eu aviso o gerente de vendas, ou seja, o gerente da equipe comercial, na hora que o cliente respondeu que não foi bem atendido, o gerente recebe essa notificação, ele clica no WhatsApp e já fala com o cliente. Oi, Marcos, a experiência do usuário. Então, isso muda completamente, né? O resultado da empresa com o cliente, contorno de problemas e tudo mais. Pessoal, de maneira geral, o que eu queria trazer para vocês aí na noite de hoje, eu sei que eu falei muito rápido, foi muita informação, mas eu queria mostrar para vocês as possibilidades que o mercado tem, tá? Existem muitas possibilidades, aqui são só algumas, tá? Por exemplo, a outra, geração de boleto de aluguel. Então, o cliente entrar, pegar o boleto no próprio WhatsApp, né? Então, tudo isso é possível fazer. Link para pagamento, enviar para cliente. Então, o WhatsApp é um universo muito bacana. Agora, o que a gente precisa fazer é sempre tomar muito cuidado, utilizar ferramentas e empresas que cumpram ali a parte da LGPD, porque isso é lei e a gente tem que estar preocupado com a proteção de dados, tá? Que tem que, é claro, a meta está envolvida, a ferramenta está envolvida, e é como eu falei, se você for pegar uma plataforma de chatbot que você tem que ler o QR Code, ela é pirata, tá? Ela não é plataforma oficial da Meta, não é API, tá? Então, assim, eu não uso. É mais barato? É, mas existem plataformas que o corretor pode fazer, que é muito baratinha, tá? A dificuldade não é ter a plataforma, a dificuldade é ter quem faça o bot. Isso que é mais caro, é o serviço, né? Ah, mas é o serviço, às vezes eu faço, sei lá, um bot desse em um dia. Só que é o seguinte, foram muito tempo de estudo, né? Então você paga pelo estudo, não pelo tempo somente, né? Então é uma carga, digamos assim, tá? Mas assim, o possível é fazer, é possível para todo mundo, tá? Pessoal, e eu fico aqui para tirar dúvida de vocês, fico à disposição, tá? Para ajudá-los aí. Professor, meu muito obrigado por mais essa oportunidade de apresentar um pouquinho aí do nosso trabalho, do que a gente faz, do que o mercado está fazendo, né? E que as pessoas possam aí implementar nos seus negócios. Boa, boa. Parabéns, professor. Algumas perguntas aqui, o pessoal está mandando para mim, mas eu gostaria de estimular todos também a poderem fazer as perguntas. Outra coisa importante, gente, usa o chat aí para se apresentar. Se puder abrir o vídeo, abra o vídeo também, é muito legal, entendeu? Então, são coisas importantes aí para interagir. Oi, tá aí o Edson Silva, nosso querido Edson. Tem uma galera muito boa de profissionais que eu tenho profundo respeito. Juscelino, né, lá do Rio Grande do Norte, grande abraço. CIPS também. Meu querido Carlos, né, Frutuoso, lá de Goiânia, forte abraço, muito bom. Vamos lá, gente, Jacinto de Recife, Vicky. Então, vamos abrindo aí, gente, doutor Marcos, Ari, grande Ari, colega nosso também. Meu querido Harry, de Recife, segunda turma nossa foi de Recife, o nosso querido parceiro Manu também, muita gente bacana aí. Vamos lá, gente. Primeira pergunta que veio, vou estimular todos a perguntarem. Professor Marcos, o que que você vê como tendência para o uso, né, da inteligência artificial, né, barra WhatsApp no mercado imobiliário para 2024? Quais são as tendências? O que eu enxergo muito claramente é o seguinte: o uso, como eu falei, das empresas acoplando um WhatsApp com uma IA para tirar dúvida do cliente no momento que ele quiser, tá? Sobre o produto, sobre a construtora, ou sobre questões de compra.
eles colocam muito isso, é uma tendência muito forte, e aí depois o vendedor entra. Então, porque muitas pessoas às vezes pedem informação em horários não comerciais, né? Mas elas querem a resposta no momento. Então, é uma tendência que existe muito forte pelas empresas. Show. Alguma pergunta, gente? Eu Eu tenho tenho, alguma. eu tenho uma pergunta. Omar, Não, aquela planilha que você apresentou lá do retorno do WhatsApp, isso você só consegue através do API, né? só através do API. É porque ali, cada resposta, vocês viram, ó, aquela IA, quando eu perguntei do Mulheres Imobiliárias, quem é Elisa? Aquela resposta eu guardei numa caixinha. E que aí eu Tá, posso levar a fazer o que eu quiser. No caso, a é renda, aplicativo, né? caixinha. Então tudo foi em caixinha, tá? Beleza. Eu tenho uma pergunta também. Boa noite a todos. Sou Boa noite. Manuela de Recife. Eu, às vezes, me deparo com uma adaptação que o cliente ainda talvez não tenha entendido. Quando ele se cadastra numa campanha, ele quer receber a informação, mas, ao mesmo tempo, alguns deles acham um pouco invasivo de acordo com aquele horário. Tipo, a gente recebe um lead e, de imediato, a gente já retorna para o cliente. Ele atende. Aí ele faz, ah, não, agora tá muito tarde, você liga para mim amanhã, sabe? Tipo assim, ele quer receber a informação, mas aquele momento já não é o horário de expediente, ele já acha que ele não vai receber uma ligação para falar do assunto que ele acabou de pedir a informação. Como a gente consegue fazer esse filtro, assim, do cliente dizer se ele quer ser contactado imediatamente ou se ele quer receber só uma mensagem rápida para saber que foi registrado aquele pedido, mas que depois, num outro momento, é que ele vai fazer esse contato direto com a Sim. gente. É, uma das formas que eu vejo que algumas empresas colocam, por exemplo, num formulário, é perguntar, fazer uma pergunta, qual o melhor horário para fazer o contato, manhã, tarde e noite, né? E a pessoa vai falar qual turno que ela quer o contato ali. Essa é uma forma se for num site, se for no formulário. Se for de uma campanha, você pode fazer isso no formulário também. E se for de clique para o WhatsApp, ele está no WhatsApp. Então, assim, é na hora, você vai estar ali e respondeu. Se for um bot, ele acaba interagindo. O que acontece, vou dar um exemplo para você. Às vezes a pessoa está de noite em casa, tá? Ou ela está ocupada fazendo alguma coisa, mas por muitas vezes, eu estou numa reunião, eu não posso atender ligação, tá? Mas eu falo no WhatsApp. Hoje mesmo o professor Davi me chamou, eu estava no meio de uma reunião, eu vi que ele me chamou, deu a notificação, eu dei um print da tela, falei, eu estou numa reunião, não posso falar agora, não sei o quê, e estava na reunião, e continuei. Então, muitas vezes a ligação, ela acaba, os clientes que a gente tem observado, eles têm colocado a ligação no segundo momento. O primeiro momento, ele é sempre, eles têm começado a utilizar o WhatsApp, porque como vendedor, muitas vezes você vai fazer a primeira abordagem, meia-noite, 11 horas, 10 horas da noite, que você, às vezes é no próprio WhatsApp, não é nem ligação. No próprio WhatsApp o cliente não responde, né? Mas eles tentam fazer no WhatsApp, tá? E aí por isso que a gente tem levado campanhas de WhatsApp. Então, se o cliente começou o WhatsApp, ele vai interagir com o bot. Tá? Então aí é no tempo dele, se ele e no outro dia só que o vendedor liga e faz o que quer, tá? Então assim, é difícil falar isso, porque tem uma questão muito cultural aqui, tá? Tem regiões que pô, o WhatsApp ele flui melhor, tem regiões que menos, igual página, site, né? Às vezes é landing page, às vezes é formulário, tem uma questão às vezes cultural. Pessoal, muita gente diz que não, mas é diferente. Eu conheço aí, né? Eu tenho uma operação aí do lado que é em Maceió. Então, assim, é completamente diferente o mercado de Maceió do que o mercado aqui de Balneário Camboriú. Né? Então, o comportamento das pessoas, né? Então, a gente precisa entender esse comportamento e levar para a melhor oportunidade ali. Se liga, não liga. Isso. Mas faça essa pergunta. Mais alguma pergunta, pessoal? Tem uma pergunta do Fernandes, eu vou deixar ele falar. Estou com Ou saudade não? do meu amigo, né? Então, Ô, manda professor, ver. tudo bem? Pronto. Marcos, uma grande dificuldade que eu tenho aqui é com a alimentação do CRM por parte dos corretores, né? Informação incompleta, não conclui lá e a gente tem uma dificuldade nesse ponto aí. O que é que o bot AI pode nos ajudar nessa questão específica? Você tem alguma Então, aplicação?
Legal. Tua pergunta ela é muito interessante, que ela abre um leque para várias possibilidades. Primeira coisa é o seguinte, eu mostrei para vocês uma pergunta aqui, uma pesquisa CSAT. Primeira coisa, eu como empresa, o que eu preciso saber? Se o meu corretor falou com o cliente. Às vezes ele tentou uma ligação ou mandou uma mensagem, o cliente não respondeu, ele fala assim, não consegui contato, e diz que o cliente é ruim e descarta o cliente. E não bota nem isso no CRM, né? Então, assim, a gente faz o quê? O bot, ele 23 horas depois, em média, do primeiro pedido do cliente, o bot entra em contato e fala assim: teu atendimento foi positivo? Sim ou não? Ninguém falou comigo. Se ele falar que sim, vida que segue, grava isso no CRM, né? Através de integração. Se ele falar que não, tudo grava no CRM, mas se ele falar não foi atendido ou não, a gente notifica o gestor. O gestor tomar a ação humana, que é chamar no one-on-one, um a um, e falar assim, campeão, o cliente está falando que tu não atendeu, ou que tu foi mal atendido. Me mostra o atendimento. E aí você consegue fazer esse contorno. Agora, existem situações, por exemplo, todo lead a gente cria no o CRM, aí não é uma questão só de deporte, tá? Você tem lá, sem contato, uma primeira coluna no CRM. E, alguns clientes que a gente trabalha, o que que eles têm? Ó, a primeira coluna, todo final do dia, ela tem que estar vazia. Você contato efetuado ou não conseguir contato. O vendedor precisa tirar do sem contato. Ou ele tentou, conseguiu ou não conseguiu, tá? Tem que estar sempre vazia. Só que é o seguinte, para ele colocar, para ele passar de etapa, o CRM de alguns clientes nossos, ele não deixa você passar manual livre. Ele precisa, ele abre um modal e fala assim, me dá essas informações aqui. Ele obriga o vendedor a preencher algumas informações, responder algumas perguntas. Então Ai, ele só sim, consegue passar, esse calabresa enche. ele só consegue passar quando tem essas informações. E aí essas informações elas são o quê? Atualização do CRM. E aí, se ele não passar, se ele não escrever, você vai falar, você não passou de etapa, tá? Vou dar um exemplo que muita gente usa. Ah, mas qual CRM, qual ferramenta, né? A Exact Sales, tá? É uma ferramenta de Sales Engagement, da RD Station. Ela é exatamente isso. Ela coloca um filtro entre passagem de uma etapa para outra, tá? Então, é uma possibilidade de você colocar. Então, alguns CRMs têm isso, disse um como exemplo, mas existem outros que não têm isso. E aí é manual. E aí o cliente, o corretor avança do jeito que ele quer, tá? Aí você pode fazer o quê? Também, o cliente não veio tanto tempo depois, se chama, porque lembra, o bot ele é comunicação empresa-cliente, não é vendedor, né? O vendedor é para você apertar ele depois que, né, que o cliente te falou alguma coisa. Mas a lógica é essa. Obrigado. Show. Mais alguma pergunta, gente? Então, eu queria agradecer o nosso querido. Vamos dar uma salva de palmas, gente, para o nosso querido doutor Marcos, né? Parabéns. Palestra, na realidade, não forma ninguém, né? Se for boa, sensibiliza, dá uma visão, né? É por isso que é importante da gente ter uma formação mais estruturada. Sim. Nosso querido doutor Marcos vai estar conosco dia 26 e 27, né, Marcos? Posso fazer um merchan aqui, Por um jabá? favor, por Então, favor. pessoal, eu sou um dos professores da grade de MBA de Negócios Imobiliários, tá? E eu dou a grade, eu ministro, na verdade, duas matérias: marketing imobiliário e marketing digital imobiliário, tá? São 2 dias, uma na sexta e uma no sábado, cada dia com uma grade. São mais de 10 horas aí de conteúdo, né? Somando as duas grades, aonde eu venho falando de planejamento, eu vou correr por rede social, vou fazer do básico, cara, é bem passo a passo, um monte de coisa, né? Então, assim, claro, não esgoto tudo, porque não dá tempo, né? Mas eu apresento tanto a teoria, mas eu agrego aquela teoria à prática que a gente vive no mercado, tá? Então, eu Bom, queria, e aqueles que não estão inscritos já nessa próxima turma, vocês têm a possibilidade de fazer essas aulas como curso avulso, tá? E aí, se alguém tiver interesse de fazer esses cursos, depois procura aí o professor Davi, a equipe dele, e eles vão orientar. E será um prazer ter vocês aí no dia 26 e 27, quem estiver lá, tá? A gente vai compartilhar e tira dúvida o dia todo lá. Então, tragam, quem for participar, anota, traz dúvida. Eu respondo coisas, inclusive, que não é da aula, tá, gente? Então, que vocês tiverem dúvida de qualquer coisa de operacional de vocês, eu também tenho uma imobiliária, então eu todo dia a dia eu sei como é uma operação imobiliária. Então, assim, eu preciso gerar venda aqui, eu preciso entregar venda para os meus clientes. Então, assim, eu sei como é a dificuldade de vocês, eu posso compartilhar bastante coisa lá nesses 2 dias. Obrigado, pessoal. muito bom. Obrigado, professor, mais uma vez pelo convite.
Não, é um prazer grande. Só compartilhar aí, gente, só ratificando, a faculdade abre 3 vagas para quem quer fazer uma isolada, né, nas disciplinas de marketing digital ou marketing imobiliário. É uma tremenda oportunidade de você degustar com uma condição muito boa, e esse investimento ele é 100% aproveitado caso você se matricule no MBA, tá? Então, a gente está indo para a 8ª turma. Eu até vou abrir espaço aí. Tem o Silvio, tem o Juscelino, né? Tem a Sandra, tem o pessoal que já fez até a disciplina dele. O Silvio, você é de que turma, Silvio? Silvio, da XP Brasil. Silvio, tá o microfone fechado. O Show. Harry é da primeira turma de Recife, era presencial. Não pegou na época, era um outro professor, né? Silvio, libera o teu microfone. Tá o Ari também, eu acho, mas o Silvio, eu acho que você pegou você como professor, Marcos, né? Tá lá com o microfone, mas esse testemunho deles, né? O Silvio está numa ligação, né? Mas o pessoal que tá em dúvida, daqui a pouquinho, que está me perguntando, professor, como é que eu faço para me matricular no MBA, na pós-graduação? A gente vai falar, inclusive, a gente vai sortear aí algumas meia bolsas no finalzinho aí do nosso workshop. Mas, Marcos, e são 20 horas, viu, Marcos? São 10 horas de hora-aula, 8 horas corridas de marketing imobiliário Errei o tempo. 10 horas é um dia. ao Ainda são dia. dois. Na verdade, são 8 horas de aula corrida e 10 horas aulas. É isso aí. Um abração grande, Marcos. Você ainda vai viajar ainda para Floripa Eu, hoje? eu tô indo, eu tô na imobiliária hoje, em Balneário, e tô voltando para Floripa agora. É. Isso é legal, é você ter profissionais que atuam, né? Tanto o Marcos quanto o Amadeu, eles são profissionais atuantes também, não só tem bagagem teórica, né, titularidade, mas também tem a parte prática, tem a autoridade. Show de bola. Gratidão, querido. Obrigado. Um abraço, pessoal. Uma Vamos boa para noite aí. frente. Abraço. Tchau, tchau. Amadeu, boa viagem, querido. Boa viagem. Gratidão. Amadeu, você está com a palavra, querido. Cara, amigo Tirou Davi, foto com ele? queria Não. primeiramente agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com tantos bons profissionais do mercado imobiliário. Parabenizar o professor Marcos, que uma excelente palestra, e reafirmar aqui que sou um entusiasta dessa parte de tecnologia e procuro aplicar também aqui no meu escritório de advocacia no que cabe essa parte de atendimento automatizado. Então, é uma área que eu acho bem interessante. E hoje aqui, como a gente conversou, eu queria trazer um pouco de como é possível que o corretor de imóveis potencialize a administração imobiliária. Eu sei que muitos olham com melhores olhos para a parte de venda de imóveis e tudo mais, só que a administração pode ser um caminho alternativo, especialmente para quem busca uma recorrência de receita. Então, eu vou espelhar aqui a tela para a gente começar a apresentação. E o tema da palestra vai ser potencializando a administração de imóveis. Vou trazer aqui, como eu disse, aspectos práticos e teóricos que vocês possam aplicar no dia a dia de vocês. É importante que o cliente ele entenda o valor do profissional, entenda o valor que você tem a agregar para ele, e por isso que você pode conseguir aumentar sua clientela, aumentar os honorários que são cobrados. Então, a forma mais eficaz de transmitir confiança ao cliente e, consequentemente, fazer mais dinheiro é mostrar que domina o assunto que você trabalha. Essa é uma premissa que eu procuro trazer aqui no dia a dia do meu escritório e passar aqui para a minha equipe também, para que a gente possa cada vez mais mostrar o nosso valor ao cliente e, com isso, refletir nos honorários que recebemos. O mercado ele tem uma grande perspectiva nessa parte de administração, de locação de imóveis, especialmente porque saíram pesquisas recentemente falando que 47% de quem tem intenção de comprar um imóvel quer pagar o valor integral à vista. Essa foi uma pesquisa realizada pelo OLX. E desse percentual de quem compra imóvel à vista, 46% tem intenção de comprar para investir. Essa foi uma pesquisa realizada pela Brain Inteligência e pela Abrainc. Então, o investimento para alocação de imóveis, como vocês sabem, é muito comum aqui no Brasil. E como eu costumo dizer, todo mundo tem que morar em algum lugar. E para que alguém more nesse lugar, ou ele compra um imóvel, ou ele vai alugar de alguém que comprou. Então é um mercado que, apesar de cíclico, ele sempre vai ter demanda, sempre vai ter ali oportunidades de se inserir. E além disso, muitos proprietários eles não querem se preocupar com a gestão do aluguel.
A gente sabe que às vezes pode ser desgastante, especialmente quando o locador e o locatário estão em contato, já que são relações antagônicas. O locador ele quer se favorecer no seu interesse pessoal e o locatário, por sua vez, quer a mesma coisa. Então, o administrador ele funciona ali como um mediador dessa relação e com isso ele pode trazer benefícios aí para ambos os lados, especialmente para o locador contratante. Eu me chamo Amadeu Mendonça, como o Davi já introduziu. Eu sou advogado de negócios imobiliários, atuante no dia a dia. Trabalho muito aqui no escritório com estruturação de empreendimentos imobiliários e blindagem patrimonial. Sou sócio fundador do TZ Mendonça Advogados, que hoje a gente, apesar de sediado em Recife, tem atuação nacional. Então a gente hoje tem abrangência em São Paulo, Brasília, em Curitiba e estamos crescendo aí na atuação nacional. Sou também gerente geral jurídico da Perparte, que é uma sociedade de economia mista aqui do estado de Pernambuco, que faz a parte de regularização fundiária do estado. É a antiga Coab, que muitos aí devem conhecer. Sou também professor de Direito Imobiliário e autor dos livros digitais Procedimento da Locação de Imóveis e Locação de Imóveis Simplificada. Sou membro também da Comissão de Direito Imobiliário da OAB e membro do IBRADIM. E eu queria trazer aqui para vocês o que diz o Código Civil sobre o administrador de imóveis. A administração de imóveis é, na verdade, um contrato de mandato, em que o proprietário do imóvel ele delega os poderes para o administrador para que o represente. Então, trazendo aqui o que diz o Código Civil, opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. E é importante que se faça uma procuração para que seja comprovado isso daí. O artigo subsequente, ele traz aqui que o mandato ele pode ser, tá, ele pode ser verbal ou escrito. Então, não tem uma formalidade obrigatória como um contrato de compra e venda, por exemplo. E uma pergunta que eu recebo muito aqui no dia a dia, especialmente de clientes que são imobiliárias, são corretores, é se incide o Código de Defesa do Consumidor nessa relação. Apesar de controverso, mas a jurisprudência tem se pacificado no sentido de entender que incide, porque, conforme eu trouxe aqui nesse julgado, porque há um preenchimento do que determina o código para enquadramento do fornecedor e do consumidor. Então, é uma situação ainda discutível, mas a jurisprudência caminha no sentido de incidir. Então, por isso é que você deve, cada vez mais, tomar o cuidado, fazer um bom contrato e ter uma atenção especial a essa relação, porque quando você se coloca na condição do fornecedor, o judiciário ele tende a ser um pouco mais duro com a sua empresa. E quem pode exercer a função de administrador de imóveis? A administração de imóveis de terceiros, ela é exclusiva de corretores de imóveis. Então, você tem que ter inscrição no CRESSE, seja a pessoa física ou pessoa jurídica. É importante que você faça isso. Já para a administração de imóveis próprios, que é uma coisa que a gente faz muito aqui no escritório, a constituição de holdings patrimoniais. Então, muitas vezes o gestor, o proprietário do patrimônio, ele faz a gestão dos imóveis e nesse caso, ele não vai precisar nem de inscrição do conselho de corretores e nem do conselho de administração. É uma discussão que se tem também, mas na prática não precisa se cadastrar em nenhum desses dois conselhos. E aqui, como eu falei, apesar da possibilidade do contrato ser verbal, é muito importante que você faça um contrato escrito, porque nesse contrato escrito você vai poder trazer cláusulas bem definidas, botar ali todas as suas obrigações, horário de atendimento, como é que vai ser a sua prestação de serviço e como é que o cliente vai poder lhe cobrar. Também vai ter um menor desgaste com o cliente, porque se qualquer discussão, qualquer demanda que o cliente tenha, você precise negociar com ele, vai ser uma relação muito desgastante. É muito mais fácil você apontar para o contrato e dizer que aquele imbróglio já está definido no contrato e que vocês têm que seguir o que foi combinado no início. Além disso, já vai ser possível que lá nesse contrato vocês definam o nível de autonomia que o administrador vai ter, se ele pode alugar o imóvel até determinado valor, se ele pode notificar extrajudicialmente, ingressar com ação de despejo, sem necessariamente pegar o aval por escrito do proprietário. Então, por isso que é importante o contrato escrito e formalizado. Eu trouxe aqui também algumas cláusulas essenciais para um contrato seguro. Então, é fundamental que você inclua isso aí no seu contrato. O prazo do mandato, que é o prazo da sua prestação de serviço,
Você pode condicionar, se quiser, com o prazo da locação, você pode colocar um prazo maior, mas é importante que se coloque um prazo, ainda que prorrogável. O prazo para prestação de contas dos aluguéis recebidos pode ser semestral, anual, trimestral, não tem uma obrigatoriedade desse prazo mínimo, mas é importante que você procure fazer periodicamente. O que eu recomendo aqui aos nossos clientes é que faça de forma semestral, porque não traz um grande trabalho para a imobiliária fazer de forma mensal e também não fica sempre tendo que enviar esse tipo de relatório ao cliente. Eu tenho visto que é melhor para ambos os lados essa periodicidade semestral. As cláusulas do mandato, ali a procuração, quais são os seus poderes, se você tem poderes só para administrar, se tem para alugar, então é lá que você vai colocar isso. O prazo da locação, é aqui que a gente traz um pouco também da autonomia que o profissional vai ter, porque se no contrato já tem a previsão de que você pode alugar aquele imóvel por 30 meses ou por 60 meses, o que quer que seja, você não vai precisar perguntar ao proprietário a cada proposta que recebe. E também assim com relação ao valor do aluguel. Se ficou combinado que aquele imóvel vai ser alugado por R$ 3.000, você não precisa do aval do proprietário, do locador, para que firme aquele contrato. E também com relação ao prazo, com relação ao valor e o prazo para repassar o aluguel ao locador. Então você vai receber aquele aluguel na conta da sua administradora e vai ter que repassar ao locador. Não é obrigado que seja com um dia útil ou 2 dias úteis. Aqui a gente tem cliente que repassa com 10 dias corridos, 7 dias úteis, 2 dias úteis, 2 dias úteis, vai muito mais do seu nível de gestão e administração. O que eu recomendo é um prazo de no mínimo 5 dias corridos, para dar tempo de você poder organizar esse recebimento e passar com tranquilidade para o seu cliente, sem necessariamente ter que correr o risco de descumprir aquele prazo estabelecido em contrato. E um tema que eu recebo muita dúvida, especialmente nessa fase de transição que a gente está, é se é melhor assinatura eletrônica ou física. Eu recomendo muito a assinatura eletrônica. Inclusive, no meu escritório de advocacia, o que a gente adotou como regra. Como a gente tem clientes em outros estados e também traz uma praticidade maior, a gente procura incluir isso daqui como praticamente obrigatório. A menos que seja um cliente que não consiga, que não tenha familiaridade com esse tipo de tecnologia, a gente vai para a assinatura física. Mas aqui eu trago alguns benefícios para você fazer, adotar a assinatura digital na sua empresa e no seu escritório. Ganho de tempo e produtividade. Você não vai precisar se deslocar até o escritório do cliente, não vai precisar levar aquele documento até ele, nem receber o cliente. Você vai mandar um link por assinatura ou o documento em PDF e ele vai assinar através de um certificado. É possível que ele faça assinatura tanto pelo GovBR, que é uma plataforma do governo vinculado ali ao seu login na Receita Federal, onde você faz a declaração do imposto de renda. Então, todo mundo tem essa possibilidade, não tem que pagar e nem é exclusivo de determinada categoria. Tem também assinaturas por plataformas. Aqui no escritório a gente usa o ZapSign, mas existe também o DocSign, existem outras plataformas que fazem esse serviço a um custo mensal ou por assinatura. Depende do plano que você tenha interesse. Isso daí vai trazer uma maior abrangência para sua empresa, já que você vai poder trabalhar em outros municípios, em outros estados, sem a necessidade de ter uma sede física. Você pode ter eventualmente um correspondente que faça as vistorias nos imóveis, mas não precisa ter um escritório físico. E uma outra pergunta que eu recebo muito é se é possível assinatura mista. Eu não recomendo. Eu recomendo que seja ou 100% física ou 100% eletrônica. Mas, em casos excepcionais, se você for fazer dessa forma, primeiro tem que vir a assinatura física, com ou sem reconhecimento de firma, de preferência com, e depois você faz a assinatura digital. Porque se o documento deixar de ser digital, ele perde a possibilidade de verificação, a menos que tenha um QR Code, mas mesmo assim é mais inseguro. O ideal é que primeiro venha a assinatura física e depois a eletrônica, se esse for o caso. As receitas da administradora, da imobiliária, são os honorários mensais, aqueles 10 ou 12 ou 8% que vocês cobram para fazer aquela administração. A participação nas multas por atraso, porque é importante que vocês também tenham uma participação maior nas multas por atraso,
porque se o inquilino deixar de pagar o aluguel, vocês também vão deixar de receber o percentual que vocês têm direito. Então, vocês participam desse risco com o proprietário do imóvel, com o locador. Então, é fundamental que, assim como participam no ônus, também participem no bônus, que é nessas multas. E também a comissão da locação. Eu sei que tem empresas que só administram, outras que só alugam, mas você trazendo essa combinação para sua empresa, que é a regra, vai trazer uma maior lucratividade e vai ter mais essa receita aí para você compor o seu faturamento. E aqui os pilares para uma boa administração. Vistoria do imóvel é fundamental na captação, no início e término de cada locação. Aqui eu vejo que muita gente peca nisso, não faz a vistoria inicial, não faz a vistoria final. Então a gente vê muita discussão na locação, quem quebrou isso, quem quebrou aquilo, quem é que vai ter que indenizar por determinada coisa. Então, sem a vistoria inicial e a final, fica muito difícil atribuir a responsabilidade ao inquilino. Então, se o administrador ele peca nisso, acaba que o cliente inconscientemente ou conscientemente vai atribuir culpa ao administrador que deveria saber disso. Então é fundamental que se faça. Se o inquilino se recusar a assinar esse termo de vistoria final, apesar de não poder juridicamente recusar o recebimento das chaves, mas o administrador, o locador, ele vai poder ingressar judicialmente com uma ação de produção antecipada de prova. E essa ação tem o objetivo de constituir essa vistoria final através de um perito nomeado pelo juiz. Então, o juiz vai nomear um perito, corretor de imóveis, um oficial de justiça, para que faça essa vistoria e coloque esse laudo no processo. Então, com esse laudo, deixa de ser necessária a assinatura do inquilino. A gestão ativa da locação, com a cobrança e o acompanhamento do recebimento dos aluguéis, do condomínio, quando for o caso, das taxas e tributos também, quando for o caso. Eu vejo que muitas imobiliárias acabam não fazendo essa gestão ativa mês a mês e muitas vezes deixam acumular um débito grande do inquilino e que, por vezes, é impagável. Porque se o inquilino ele está deixando de pagar o aluguel, significa que ele está numa situação financeira muito delicada e que dificilmente vai ter como pagar aquela dívida no final. Então, se for um contrato sem garantia, é muito pouco provável que o proprietário vá receber aquela dívida. E também, o maior ponto de desgaste entre o cliente e a administradora é justamente o repasse do aluguel no prazo contratual. Preze por isso, bote na sua organização, porque isso aqui é uma das coisas que vai fazer você fidelizar aquele cliente e mantê-lo na sua base. É importante acompanhar também a situação do imóvel durante a locação, verificar se, principalmente em casas, se não está havendo avaria, se não houve alguma reforma não autorizada, porque tudo isso aí pode ser responsabilizado ao administrador no final. É importante que você tenha uma assessoria jurídica também. Eu sei que muita gente aqui é advogado, é corretor de imóveis, tem essa base, mas é fundamental prestar essa assessoria a um cliente. E a elaboração de um bom contrato de locação, pelo mesmo fato que a gente conversou no contrato de administração. Quando você tem as cláusulas ali bem redigidas, prevendo todas as possibilidades ali de conflitos, você vai ter uma alocação muito mais tranquila, porque melhor do que estar negociando cada caso que tem, é você simplesmente apontar para o contrato, que já vai ter a solução do que fazer naquela determinada situação. A implementação de um departamento jurídico na empresa é ponto fundamental também. E pode ser interno ou terceirizado. Tem imobiliária que prefere contratar um advogado para estar ali no dia a dia. Outras acham desnecessário e preferem contratar um escritório terceirizado. Então, varia muito de estratégia de negócio. Porque com isso você vai ter uma cobrança especializada, seja com notificações extrajudiciais, com até notificações judiciais e ações judiciais também, uma despesa fixa, já que não vai precisar contratar um advogado a cada demanda que tenha, que aí eu garanto que vai sair muito mais caro do que você ter aquela despesa mensal. Aumento da lucratividade, justamente por isso, porque você não vai precisar custear isso daí, já que já está no seu orçamento, e as multas do que você vier a receber não vão compor os honorários desse advogado. É um diferencial do mercado também, que nem todas as imobiliárias prestam esse tipo de assessoria. Geralmente as maiores prestam, mas muitas ainda têm a visão de que isso é um custo e não um investimento. Então é importante que você mude um pouco, se é que isso já não mudou, sua mentalidade sobre isso, porque isso traz também uma maior fidelização do cliente.
e, além disso, traz uma assessoria jurídica para a sua empresa, seja nessa parte de relação com o inquilino, como para na parte tributária da empresa, na parte de contratos, na parte trabalhista dos funcionários que você tiver. Então, eu vejo como muito benéfico a imobiliária. Outra pergunta que eu recebo é se é melhor ser autônomo ou ter um CNPJ. Eu sou um defensor de ter um CNPJ, porque isso aí vai trazer uma segregação de risco. Quando você traz o contrato na sua pessoa física, no contrato de mandato, você vai responder com o seu patrimônio por isso. Então é muito melhor que você segregue esse risco, eventualmente tendo algum problema financeiro, algum desarranjo fiscal. É importante que você tenha essa segregação. Você vai trazer uma economia tributária o que vai conseguir incluir a sua empresa no Simples Nacional, que é muito benéfico para, especialmente quando se está no começo, para quem tem um CNPJ, e uma maior profissionalização. Todo cliente, especialmente os clientes maiores, eles preferem contratar com um CNPJ. Eles veem com melhores olhos aquela pessoa que tem uma organização, que tem uma empresa por trás, e não é aquele chamado exército de um homem só. É um grupo que vai poder dar essa melhor assessoria. E o que o administrador de imóveis deve entender? Mercado imobiliário, locação de imóveis e compra e venda de imóveis. Eu sei que na compra e venda ele não foca tanto no dia a dia, mas eventualmente, quando ele administra esses imóveis, o proprietário pode querer vender e a prioridade, logicamente, é do administrador que já está ali no dia a dia daquele imóvel. Mercado imobiliário é importante entender de ciclos de mercado altas e baixas, como é que está o comportamento do consumidor, taxas de juros, valorização de áreas e aumento e diminuição do aluguel. Taxas de juros é importante saber justamente por questão de demanda. Quando a taxa está maior, a quantidade de transações de compra e venda diminui, e com isso, aumenta de aluguel. Todo mundo tem que morar em algum lugar, então quem não pode comprar, aluga. Da locação de imóveis, o profissional ele tem que entender de captação, análise de cadastro, porque aqui eu já vi casos de locação que o locatário ele tinha saído de um imóvel anterior por inadimplemento, teve uma ação de despejo, contratou com um novo locador, que é até um cliente nosso, e aí, quando deixou de pagar nos 2, 3 primeiros meses, quando a gente viu, já estava novamente com outro problema. Fizemos a diligência do cadastro dele e vimos que já tinha uma ação de despejo anterior. Então, em questão de 6, 7 meses, esse inquilino ele deu problema em 2 locações e está sofrendo 2 ações de despejo. Então, se a gente tivesse feito uma análise de cadastro antes, certamente eu não recomendaria aquela locação, especialmente sem um garantidor forte, sem alguém que prestasse uma fiança boa, ou então com um seguro-fiança com a seguradora, que é trazer uma garantia de recebimento por parte do proprietário. Um contrato de locação é fundamental que seja bem redigido. Então, o profissional tem que entender de locação, tem que entender dos direitos e deveres do locador e do locatário, para poder eventualmente distribuir esse ônus para um ou para outro e manter ali aquela relação mais harmoniosa possível. E fazer uma boa gestão da locação, que compreende tanto a parte de conservação do imóvel, como da parte de pagamento de aluguel, recebimento de pagamento de despesas, como impostos, taxas de condomínio. Então, é fundamental que o profissional entenda dessa gestão contratual. E na compra e venda, deve entender os riscos, saber analisar uma certidão de matrícula. Isso aqui é fundamental para o corretor, para o profissional, ter familiaridade com esse documento, que é a certidão de nascimento do imóvel. É o equivalente, né? Ali tem todas as transações, averbações, tudo do imóvel está ali naquela ficha. Então é importante também fazer uma análise de risco na compra e venda. Eventualmente, o seu cliente ele pode lhe instar a prestar uma assessoria na compra de algum imóvel que ele deseja investir para deixar ali sob sua administração. Então, é mais um serviço que você pode agregar na sua imobiliária e, logicamente, cobrar por isso. É importante saber identificar irregularidades também, principalmente com relação à parte documental, e também saber como regularizar esse imóvel, seja na prefeitura, no cartório, eventualmente com bombeiro, se for um imóvel comercial, que precise de algumas licenças para determinadas empresas funcionarem. Então, se você consegue agregar isso daí no seu repertório, pode ter certeza que vai trazer muito mais credibilidade aos seus clientes. E também identificar oportunidades de venda. O
porque é possível que o locatário ele tenha demonstrado interesse em comprar aquele imóvel que você administra, ou então seja até interessante para você recomendar uma venda do imóvel do seu cliente. É uma situação que já vi acontecer algumas vezes e que vale a pena vocês se incorporarem isso daí no dia a dia de vocês. E aqui eu sempre gosto de trazer um versículo bíblico que, para mim, foi muito importante na parte de internalizar a excelência no serviço, que é, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então, se você faz isso daí com o coração, se você faz isso daí querendo entregar o seu melhor, certamente você vai ser reconhecido. Se você vai fazer um trabalho para Deus, você não vai fazer de qualquer jeito como faria para um ser humano. Então, quando você internaliza isso, você traz uma excelência no seu serviço e com isso você consegue jogar um jogo que quem está na mediocridade não vai conseguir. Eu sei que não é o caso de vocês. Vocês já têm um jogo superior, até porque não é todo mundo que está aqui mais de 8 horas da noite atrás de conteúdo numa terça-feira. Então, queria parabenizar vocês por essa diferenciação e também agradecer pela participação na palestra. Aqui eu deixei meus contatos, tanto o Instagram, o LinkedIn, o YouTube e meu WhatsApp, que eventualmente, se vocês quiserem, eu me coloco à disposição para esclarecer dúvidas, para que a gente possa conversar e eu possa ajudar vocês nessa jornada no mercado imobiliário. Professor Muito Davi, bom. obrigado pela oportunidade e devolvo a palavra. Parabéns, Amadeu, né? Muito grato pela tua objetividade, pela tua praticidade, vai direto ao ponto, né? Cada vez mais a gente vê a importância da gente ganhar tempo, né? De forma bem objetiva. Tempo é vida, tempo é dinheiro. Então, eu gostei muito da tua apresentação, agregou muito. Parabéns. Obrigado. Primeira pergunta que chegou, e eu gostaria daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais como você consegue usufruir de forma mais profunda desse conhecimento. A gente vai estar aí falando um pouquinho. Vale a pena você ficar um pouquinho até o final, e a gente vai fazer um sorteio também. E eu vou começar puxando mais uma pergunta, mas eu abro espaço para vocês também perguntarem, né? Vou começar com o nosso querido Hélio também, que é nosso aluno aí da sétima turma, está concluindo o MBA, né? Você tem uma pergunta, Hélio? Isso, eu tenho, Então, na verdade, eu tenho aqui vou te dar um tenho abraço, né? duas. Então, só uma, para dar espaço para todo mundo aí, né? É, Depois mas desse, eu vou fazer uma única aí. tá É o bom. seguinte, eu queria saber aí do doutor Amadeu se é possível substituir a procuração na administração do imóvel por uma cláusula dentro do contrato de administração. Porque eu aqui, particularmente, eu não tenho uma procuração, mas dentro do contrato de administração que eu estabeleço com o locador, eu tenho uma cláusula que coloca essas questões, né, digamos assim, o que é que ele permite que eu faça, né, quais são as possibilidades eu, enquanto gestor da locação. Aí eu queria saber isso, se eu posso não ter a procuração e ter uma cláusula somente dentro do contrato de administração. Boa pergunta, Eli. Pode sim. E, Muito inclusive, bom. fica muito mais prático você incluir essa previsão no seu contrato do que fazer um instrumento apartado. Eu acho que tá bem assim. Você se consta todos os poderes ali que você tem nessa cláusula, vai ser suficiente para que se comprove sua aptidão a administrar aquele imóvel. Obrigado. Isso, muito bom. Nada. Hélio, o doutor Amadeu é filho do doutor Frederico Mendonça. O fruto não cai muito longe da árvore, né? Mas eu sei disso, eu sei Muito disso. bom. Viu, Carlos? Viu, Amadeu? Carlos também é um amigo muito forte em comum do seu pai, Certo. viu? Conheço, Carlos, eu já conheço de nome. Mas vamos lá, gente. Ó, outra pergunta, né? Tem uma pergunta aqui da Francilei. Vou declinar, né, em deferência à nossa colega. Vamos lá. Nosso colega. Francilei, pode ler. Me perdoe, querido, me perdoe. Aqui em Portugal já sou quase meia-noite. Aí eu tô. É o cansaço, me perdoe. Vai lá. Pode ler, pode falar. Libera o microfone. E é um prazer tê-lo conosco. Vai lá. Primeiramente, agradecer pela oportunidade.
parabenizar o doutor Amadeu. E isso aí, aqui é muito comum na minha região. Eu sou de Poços de Caldas, sul de Minas Gerais. A gente está bem na divisa aqui com a fronteira com São Paulo, que são duas coisas muito diferentes. Então, a gente está perto da fronteira aqui com São Paulo. O contrato de locação aqui normalmente é feito por 30 meses, porque aí dá o benefício da denúncia vazia. Só que, segundo consta, não, né? Está na lei, o reajuste é anual. Então, toda vez no final do contrato fica aquela discussão. Terminou os 30 meses, o locador já cobra da gente um reajuste pelo valor de mercado. Mas o inquilino, por sua vez, espera o reajuste, né? Fez de 30 meses, 12 meses reajusta, 24 reajusta, ele está aguardando o próximo reajuste para 36 meses. Qual que é a sugestão, ou o que que o doutor tem praticado aí? A prática é essa mesmo, Francilei. Você tem que fazer o reajuste anual. É um prazo mínimo que a lei exige, então não tem como ser um reajuste menor. E nesse caso, apesar de o contrato ser de 30 meses, se manteve a locação, passou a ser por prazo indeterminado. Então vai ali, esse terceiro reajuste vai ser no 36º mês, mas se ele quer um reajuste pelo valor do mercado, seria na verdade uma revisão do aluguel. Passado esses 3 anos, se não houve qualquer negociação, ele pode até ter direito a uma ação revisional. Mas é importante que veja se de fato está destoando do mercado ou não, porque é um procedimento judicial que vai ter custo e vai ter um desgaste. E pode ser que não valha a pena no final das contas, né? Mas o reajuste ele tem que ser de fato anual. Tá. Talvez Bom, um contrato de 36 meses que muitos proprietários não querem, que eu acho que é sim. muito longo, né? Aí daria um conforto para a gente, administrador. É o que na prática a gente sabe que quase sempre se prorroga por prazo indeterminado. Então tem a previsão de 30 meses, que eu até recomendo que seja realmente de 30 meses, justamente pela denúncia vazia, que traz essa possibilidade ao locador, mas geralmente se prorroga aí por prazo indeterminado e é uma prática comum. Um terceiro reajuste no 36º mês, 36º, exatamente. jamais antes. É porque a lei não permite. Tá bom, muito obrigado. Por nada. Muito bom. O Vamos ver Davi, aqui. tem uma pergunta da Andréia no chat também. Isso, eu ia falar isso. Obrigado, Silvio. Andréia, Ela tá sem microfone. Tem que então você ler. pode ler, Silvio, para ela, por gentileza? Doutor, referente às imobiliárias que impõem apenas uma modalidade de garantia, no caso, seguro-fiança locatícia, e vinculam-se exclusivamente a uma seguradora e a um corretor, configura-se venda casada? Essa foi uma pergunta interessante. O locador, aí a imobiliária está representando o locador, ele pode exigir determinado tipo de garantia, mas ele não pode obrigar a contratação de determinada empresa ou determinado corretor. Então, ele pode sim exigir o seguro-fiança, mas o locatário ele tem a possibilidade de cotar com outras empresas que sejam mais benéficas. Fechado? Muito bom. Gente, só mais uma pergunta aqui que o pessoal mandou em relação à taxa de administração. Deixa eu ver aqui, né? Se tinha. Como definir o valor da taxa de administração, doutor Amadeu? Geralmente, Davi, essa é uma taxa de mercado, né? Então, vai ser cobrado 10 ou 12%, mas eu recomendo muito que se coloque um valor mínimo, porque pode ser que você pegue um aluguel de 800 ou R$ 1.000 para administrar. Se você for colocar só 10%, pode ser desinteressante. 80 ou R$ 100 por mês, talvez não seja interessante para o trabalho que você tem. Mas quando você coloca um valor mínimo, por exemplo, 10% de um salário mínimo, 14% do salário mínimo, então um valor fixo, sendo 10% não podendo ser inferior a R$ 200. Isso aí vai trazer um conforto para você, porque é importante que aquela operação seja lucrativa. Não vale a pena você pegar qualquer imóvel para administrar, ter um trabalho gigante e não ter um honorário correspondente àquele trabalho. Show de bola, muito bom. Gente, mais alguma pergunta? Pode ser mais uma? Pode, Fernandes? Pronto, Bem, doutor Madeu. vai lá. Em relação aos custos de uma ação de despejo, é do administrador ou do proprietário? Depende do contrato. Depende do contrato. Se não tiver assessoria jurídica oferecida pela imobiliária, vai ser do proprietário. Mas a imobiliária pode ter um escritório contratado
e incluir esse serviço na assessoria mensal. E aí o proprietário não teria o custo de desembolso dessa ação. Mas se não houver essa previsão, a imobiliária pode repassar todo o custo para o proprietário. Ok. Mais alguma? Vamos lá, agora é a hora. Então vamos lá, gente. Eu vou fazer uma apresentação bem rápida aqui, porque muita gente está me perguntando sobre. Vou abrir espaço aqui. Parabéns, Amadeu, doutor Amadeu. Né, já fiz o meu comentário, mas encantado principalmente pela sua objetividade e praticidade. Mas Obrigado, eu Mário. queria abrir espaço agora aqui para alguns colegas, né? Madeu, fica até o final, seria importante que a gente vai falar sobre a tua disciplina, né? E aí eu acho que seria importante comentar sobre a pós de Direito. Eu gostaria de pedir o Silvio, que fez o MBA na quinta turma, sexta turma, né, Silvio? Sexta E turma. agora está fazendo a pós de Direito, né? Então, vários alunos nossos, viu, Fernandes, que fizeram. O Fernandes foi nosso aluno do presencial. E a gente tem cada vez melhorado. Hoje a gente tem alunos, né, e professores de nível e atuação internacional. Então, eu gostaria da palavrinha, talvez, do Silvio, né, enquanto eu estou abrindo aqui, para falar um pouquinho aí do que é essa experiência de fazer um MBA e fazer a pós. Bom, eu gostei tanto do MBA em gerenciamento de negócios imobiliários que estou fazendo agora de direito também, né? É, eu só tenho elogios. Até o momento, em todos os modos que eu fiz nos dois, tanto no MBA quanto na pós-graduação, só elogios aos professores, didática excelente, todos com experiência prática, experiência de mercado. Ganhei bastante. Diria até que já ganhei dinheiro por conta de conhecimentos adquiridos nesses treinamentos, que eu não teria, talvez, ganho se não tivesse feito. E recomendo, tá? Recomendo fortemente, na realidade, os dois cursos, tá? Ainda fico aguardando aqui que o Davi prometeu que ia fazer um de marketing, vamos ver se vai fazer mesmo, né? Mas, Boa, enfim, cara. Vamos sim. só elogios. É excelente nível, e a gente aprende bastante, mesmo para quem já tem experiência de mercado, eu acho que vale a pena, além do network que você faz, as amizades que você faz também no curso, né? Nos cursos. É verdade, é verdade. O Silvio falou de uma grande coisa importante, e é um profissional que eu tenho profundo respeito. A gente tem um aprendizado muito grande também com nossos colegas e a geração de network, ela é fantástica. Então, sem mais delongas, obrigado, Silvio, como sempre, né? Me dá o feedback se tá aqui. Eu vou ser muito breve, 10 minutinhos eu vou discorrer, a gente vai para o nosso sorteio, tá? Então, está aqui, ó, nossa pós-graduação é uma pós-graduação que trabalha com o melhor do EAD, no online, no off. O online você interage com o professor, colega, ao vivo, uma vez por mês, né? Mas também fica gravado, né, na plataforma para ser assistido em qualquer momento, seja via celular, via televisão, via o note, via tablet. Então, é o melhor dos dois mundos. Por exemplo, aqui no mestrado que eu estou fazendo em Portugal, as aulas não ficam gravadas. Então, às vezes, você perde a oportunidade de rever uma matéria que é densa, que é mais complexa, você precisa fazer uma revisão, né? É uma oportunidade de destacar, fazer um upgrade na carreira. Alguns motivos fundamentais. Primeiro, que a matriz é inovadora, eu vou mostrar. É um curso pioneiro, o nosso foco é muito focado em prática. Eu trouxe isso dos Estados Unidos, que é o método ACS, que é o American Class Standard. Cada vez mais o pessoal busca a praticidade, né? E hoje nós temos o maior acervo de aula, fora as aulas no gravado, nós temos esses workshops, summits, né? E é um curso que, tem algumas pessoas que não têm a graduação, 90% são graduados, 95%, mas nós temos colegas também que fazem, donos de grandes imobiliárias ou corretores, mas que ainda não são formados, mas que fazem na categoria de curso livre. Isso é legítimo e é legal. Não só na nossa faculdade, mas isso na Fundação Getúlio Vargas, na Dom Cabral, você tem isso também, tá? E você pode fazer isolada e 100% desse investimento é aproveitado. Não são muitas vagas, mas tem liberado. Está aí a nossa corpo docente, né?
Você tem desde o Bruno Lessa, do Marcos, do Frederico, da Josiane, do João Teodoro, Eliane Ribeiro, né, que dá o mercado imobiliário internacional, a parte de Europa, Ásia, a Ana Gazarra, que dá a parte lá dos Estados Unidos, a Eliane daqui da Europa e a Ana lá da Flórida dá o capítulo Estados Unidos, Dubai, nosso querido Cláudio Barreto, da Brain, Bruno Cantalupo, que foi um dos diretores da App Store. Você tem um timaço de professores aí, né? Que a gente abre, que são renomados, respeitadíssimos. Tá aqui, né, o nosso corpo docente, né, que é um corpo docente diferenciado. Esses são. O Fernandes vai se ver daqui a pouquinho. Nós começamos João Pessoa, eu tinha sido diretor de uma grande construtora, busquei um MBA desse para ser aluno, né? Vi que o mercado era bilionário, mas muito mal qualificado, e eu percebi que não tinha um padrão de um MBA no padrão que eu queria, que era um padrão, né? Por exemplo, não vou citar o nome por ética, eu fui numa grande marca, né? Uma grande um MBA com um nome muito forte, caro, mas metade do corpo docente não era do mercado imobiliário, para dar um MBA em gestão de negócio imobiliário. Aí eu falei, não, vou montar com realmente um time de pessoas que têm autoridade. Então, a gente tem uma disciplina chamada gestão de projetos, né, imobiliários, né, que é ou gestão ágeis. Na época, o Fernandes fez, mas a gente consegue aplicar tanto o Scrum quanto o PMBOK, né, como as grandes ferramentas de gestão de Canvas, né? Utilizando também hoje via EAD, fica totalmente compatível, a gente divide em sala e rapidamente é aplicado nas imobiliárias, nos escritórios, das construtoras. Nós temos vários casos hoje de imobiliárias que eram medianas, que hoje são líderes e refutam isso ao que aprenderam no MBA, tá? Então, o network é muito grande, você faz negócio, e aí, ó, tá vendo? Primeira turma foi o boca a boca, vinha gente saía de 2 estados, por exemplo, e vinha gente de Pernambuco, vinha gente do Rio Grande do Norte, e o boca a boca foi tão forte porque é um curso único, até hoje no Brasil. Está aqui você aqui, Fernandes, está vendo aqui, ó, né? Lá em Recife. E aí, a partir da Covid, né? A quarta turma foi EAD, a quinta turma foi EAD, a sexta turma foi EAD, a sétima turma está em curso, está terminando agora. E o Fernandes, na época dele, nós temos tinha que ter o TCC, era um requisito do MEC, mas a partir da quarta turma o projeto pedagógico já foi liberado, então a gente consegue hoje trabalhar um seminário no último curso que vale nota, que você ou de um planejamento imobiliário ou de um projeto imobiliário, tá? Aqui está o depoimento do Summit, todo ano a gente faz o Summit, vamos fazer um agora também, do Silvio dizendo, né, um grupo de quase 800 pessoas que se matricularam, no grupo do WhatsApp, ele dizendo, né, que o nosso tinha ele já tinha, o Silvio é muito qualificado, viu, gente? Ele tinha um MBA em Business pela PUC do Rio, pela FGV de São Paulo e gestão de projeto pela FGV Rio. Eu fiz, sou professor de vários, mas eu sei o valor em termos financeiros, e ele diz que o nosso era igual e em praticidade melhor. Tá? Então, esse depoimento ele me permitiu, né, colocar, eu estou dizendo aqui, porque realmente é uma alegria. E no último, viu, Fernandes? Nós fizemos uma pesquisa entre 65 alunos, nós tivemos 94% de satisfação. O nosso MBA, nossa pós, graças a Deus, a gente tem cada vez melhorado mais, né? E isso tem sido muito bacana. Hoje a gente tem testemunhos até internacionais. Estamos com as turmas abertas. Esse é um grande diferencial nosso, né? No MBA, ele tem 7 áreas tem a grande parte é a área de mercado, marketing e venda, por exemplo, marketing imobiliário e marketing digital imobiliário. Mercado imobiliário internacional, você pode ser um CIPS, mas a gente aborda muito pelo lado prático, né? A parte de cenários, do que está acontecendo, tendências, do que vai acontecer e como você usa isso tomando decisões inteligentes, nós temos disciplinas também, por exemplo, de estudo de viabilidade econômica financeira, que pouquíssimos corretores imobiliários dominam isso, é fazer um estudo se o empreendimento vertical é economicamente viável, né, e financeiramente viável. Então, isso né, só essa disciplina aqui vale uma fortuna,
no mercado, e a gente financiamentos, investimentos imobiliários, parte financeira, contábil. Outra, a parte no direito, nós temos três disciplinas: a parte do direito imobiliário como um todo, a parte tributária e a parte de administração de imóveis. Algumas disciplinas que vale muito a pena, por exemplo, tem TI aplicada em negócios imobiliários. Os vários tipos de CRMs, os vários tipos de sistema, de aplicativos. Hoje, nós temos uma disciplina que foca muito isso, que é uma inovação, e a parte de incorporação. Como você faz uma incorporação desde da parte da escolha do terreno até o pós-venda, como você faz um projeto imobiliário. Por exemplo, um feirão de imóveis é um projeto. Lá, abrir a tua imobiliária, o setor de locação de imóveis, administração de imóveis, é um projeto. Então, e um plano, como você faz um plano de negócio, um plano estratégico imobiliário, tá? Nosso curso, nesse módulo agora, a gente vai entrar com uma disciplina nova, viu, Fernandes, que eu te recomendo, que é a parte de aspectos jurídicos e mercadológicos de transações com leilões. Então, a gente está inovando também. Sempre a gente vai trazendo disciplina que a gente sente que o mercado precisa, né? Nesse primeiro lote já está mudando, né? A gente vai, que o valor da parcela é 690, mas a gente pega, né? Quando abre o curso, a gente lá entra com um valor promocional de R$ 300 de desconto, né? Agora está indo, a partir de semana que vem, vai para 490. Então, quem tiver de fazer ainda, faça logo, né, que você ganha o desconto vinculado ao convênio, à pontualidade, você tem esse desconto, tá? E a pós de Direito, que foi um pleito de vários alunos que já eram formados, que queriam continuar com o padrão de qualidade da D-Solution. Então, né, nós fizemos uma pós, é a única pós que eu conheço no mercado imobiliário, com foco não no advogado, não no juiz, no notário, mas no operador do mercado imobiliário, né? Então, está aí o Silvio para falar. Nós usamos o mesmo método o ACS, né? Professores que a gente escolhe a dedo, mas muito focado para o mercado imobiliário. E o índice de satisfação é muito grande. Está aí a primeira turma, né? E a matriz curricular é uma matriz muito completa. Você tem desde, por exemplo, a parte de introdução ao direito imobiliário, como a parte de aspectos de intermediação imobiliária, contrato de corretagem, condomínio edilício, de lote, a parte jurídica da incorporação não operacional, condomínio de multipropriedade, a parte de direito de família e sucessão, que volta e meia a gente encontra ainda, né, alguns empreendimentos, né, amarrados nessa questão de herança, a parte tributária do negócio imobiliário. Então, é um curso com 22 disciplinas, é um curso mais curto, né? O MBA são 2 anos, a pós são 15 meses, mas ela é um curso assim, que realmente tem ido, o nível de satisfação está muito grande. Não, então, nós temos professores, todos eles são atuantes do mercado, professores até de renome internacional, como o professor Jean Carlos, né? O Eduardo Cruz, Direito agora do Consumidor, deu um show. Amadeu Mendonça, tem um timaço mais fraquinho, aquele que vos fala, tá? Então, vale a pena realmente vocês fazerem. É um curso mais curto, são 15 parcelas, tá? E agora nós vamos ter no dia 26 e 27 o módulo dessa disciplina de marketing digital e marketing imobiliário. Vale a pena fazer, né? Principalmente aí com essas inovações da inteligência artificial, chatbot. É uma matéria que está sempre se renovando. Então, quem comprar as 2 disciplinas ainda pega um desconto bacana. E dia 22 e 3 tem a parte do direito de propriedade e meio ambiente, com a nossa querida Josiane, né, que é muito importante hoje a questão do direito ambiental, né, da questão da segurança jurídica para mitigar riscos que a gente corre. E no dia 3, o nosso querido Amadeu Mendonça com a parte de administração imobiliária. Uma novidade, viu? Donos de imobiliária, corretores, nós temos hoje também o TTI, o técnico de transação imobiliária, que é um curso hoje que tem um padrão de qualidade da D-Solution, né? E o aluno, além de ter com um preço muito competitivo, mas um curso com 5 módulos, são 400 horas, nós temos também uma cortesia, um plus, para quem realmente comprar pela D-Solution ainda ganha um curso de vendas imobiliárias de alta performance, que é um
um extra que a gente dá. Tá? Então, é um lançamento que a gente tem. E aí, Silvio, aí, ó, o marketing digital imobiliário, o projeto já está fechando agora, a gente vai lançar o marketing digital, o marketing imobiliário com ênfase no digital. Então, gestão de tráfego 1, gestão de tráfego 2, né? Marketing de conteúdo, a parte de remarketing, né? Lei Geral de Proteção de Dados também, né? Grow Hacking. Então, assim, é um cursaço que vai dar para nós uma bagagem, né? É como, por exemplo, você não faz a pós de direito imobiliário para ser advogado. Você tem vários, tem alguns colegas, mas não todos são. Eu acho que 30% da turma, né, Silvio, tem formação jurídica, né? Dos alunos, mas a maior parte não é. Da mesma forma que aqui não é te dar, mas para que você tenha condição de pelo menos até gerenciar o teu fornecedor, tá? Então é um curso muito legal. Todos os profissionais que vão ensinar têm experiência. Eu, por exemplo, estou terminando aqui na Europa um MBA em gestão de marketing, né? E nós temos hoje no Brasil, né, eu digo que nós estamos 10 anos atrasados dos Estados Unidos, que é o mercado mais robusto, e estamos no marketing digital 10 anos na frente aqui da Europa, né? Então, a Missão Portugal vai acontecer, se Deus permitir, viu? Agora no Salão Imobiliário vai ser, Silvio, vai ser do dia 5, eu acho que do dia 2 ao 5 de maio. Então, a gente vai pegar a Missão Portugal, é a terceira edição, vamos pegar É finalzinho 2 de a 5. abril, 2 a né? 5. De 1 a 5 a gente vai pegar. Então, essa Missão Portugal são 3 dias de workshops, 3 dias de visitas técnicas, uma participação no Salão Imobiliário de Lisboa, que é hoje uma das principais feiras imobiliárias da Europa, depois do MIPIM, né? Então, vale muito a pena. E, fora isso, tem a questão de network, lazer, geração de negócios. Então, essa foi a missão 23, foi muito boa também. Nós temos parcerias hoje com as grandes players do mercado, né? E hoje você consegue ainda se matricular ou no MBA, ou na pós, ou no TTI. Entre em contato conosco, daqui é o meu telefone de Portugal, eu sou muito acessível, né? Tá os nossos telefones aqui também. Então, a gente vai compartilhar esse material para vocês também, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos fazer o nosso sorteio, né? Eu vou compartilhar aqui, eu vou pedir o apoio aí do nosso querido Silvio e do Hélio para me ajudar no sorteio. Eu vou abrir aqui São 44 pessoas que vieram pelo, pelo pelo Simpla, né? Então, as pessoas que vieram vão receber o certificado e vão receber esse material, mas quem precisar também desse material, entre em contato comigo depois. E nós temos aqui a presença de um português, né? Meu querido Emílio, né? Que está aqui, Sofia Ramos, né? Que é um profissional que eu tenho muito carinho e respeito, né? Aqui de Setúbal também, que é um profissional do mercado imobiliário, né? Quer dar uma palavrinha, Emílio, para o nosso querido, para a audiência brasileira? Olá, boa noite. É um prazer estar com todos vocês. Eh, eu sou professor, sou do imobiliário também, quer em Portugal, quer em Espanha, e todas as dúvidas e todas as necessidades que vocês tiverem aqui na Europa, estarei junto com o David, pronto para satisfazer qualquer dúvida, qualquer parceria que seja necessário. Disponham. Muito bom. Emílio é um grande profissional, gente. Então, né, vocês que vierem aí na Missão Portugal 24 vão ter a oportunidade de conhecê-lo também, né? A gente vai estar juntos aí. Sem mais delongas, vamos fazer o nosso sorteio. São 3 vagas, aliás, 4 vagas para meia bolsa após direito, meia bolsa sobre 690, tá? Em todas as parcelas. E também 4 vagas para pós em direito, sendo que a pós direito já está em curso, mas as aulas ficam gravadas, tá bom? Mas você pode escolher, se você ficar sorteado no MBA, você pode pleitear, migrar, a faculdade falou que flexibiliza, tá bom? Então eu vou aqui compartilhar aqui a tela de sorteio. Bom, vamos lá, são 43, são 8 sorteios, tá? Então, os números aqui, ó, tá todo mundo vindo aí, gente? Ó, esses são os números, tá? Né? O 13, o 10, o 17, o 30, o 11, o 31, o 7 e o 9, né? Esses têm aqui, eu estou aqui com a planilhinha do Excel, tá?
aqui que tem os números, não vou botar o telefone do pessoal por uma questão de ética, né? E de proteção de dados, mas aqui, ó, tem aqui esses que foram sorteados, tá vendo aqui, ó? Andréia, Beth, né? Edson, Cristiano, Flávio, Francinei, né? Vão receber depois o seu contato para poder ter a oportunidade de fazer o MBA ou após, ou, né, ou o MBA em marketing digital com a condição especial de sorteio. Tá bom? Gente, valeu! Foi bom hoje, né? Gostaram? Saindo daqui acrescentados? Então, Excelente, parabéns a gratidão. todos. Que bom, gente. Nossa gratidão a Deus aí por mais um dia, né? Foi top demais. Que bom, Karina. Eu vou pedir para vocês abrirem para a gente tirar uma fotozinha para deixar marcado aí. Vou ver se a gente caminha para vocês também, todo mundo aí se arrumando, né? Fernandes, fiquei muito feliz de revê-lo, viu, cara? Né? Todos vocês, né? Todos nós, o Edson também, Juscelino, tá na hora né? E o pessoal aí, tá, né? Porventura não conseguiu fechar o TCC daquelas turmas anteriores, pode fazer. Ó, a Adriana, querida Adriana também, minha colega, parceira de Recife. Recife está em peso aqui, viu, Manu? Recife está em peso aqui, né? Aí, né? Show de bola. Então vamos lá, vamos tirar um print. Vai ser uma alegria. Entre em contato depois com a gente. Hoje não, que eu estou cansado, já são meia-noite, né? Meia-noite aqui, mas amanhã estou à disposição, viu? Foi um prazer grande, Carlos. Um forte abraço. Que Deus continue aí nos protegendo, abençoando. Gostei muito sobre fazer de todo o vosso coração, ó, meu Deus. Você fechou com chave de ouro, viu? Gente, Deus abençoe. Forte abraço. Fiquem com Deus. Estamos juntos. Alegria, tá? Fiquem. Então, um forte abraço. Deus Boa abençoe. noite a Boa todos. noite a todos. Boa noite a todos.